Esse vídeo é um oferecimento da 7. Como superar o choque de gerações no ambiente de trabalho? Eu acho que a geração Z vai dar pra alguma coisa. Todo mundo tem que dar pra alguma coisa, né? O Nikkei chegou a cair mais de 7% assim que a bolsa abriu. O governo da Ucrânia acaba de declarar que começou o ataque russo ao país. Por que esses protestos estão acontecendo e como eles foram alimentados por notícias falsas nas redes sociais. Mesmo você sendo incapaz, isso não vai ser desculpa. Mais da metade das pessoas desocupadas tem até 24 anos. A depressão e a ansiedade hoje são considerados epidemias mundiais. Essa é a pior geração da história. Fracos, mimados, preguiçosos, superficiais, arrogantes, confusos, tristes e viciados em internet. É isso que vociferam os mais velhos quando falam da geração Z. Mas, afinal de contas, o que está acontecendo com a geração Z? Por que eles são assim? Estranho seria esperar outro resultado, quando os anos formativos de uma geração inteira se resumem a sucessivas crises, sem nenhuma perspectiva de melhora, e a única certeza que todos nós temos é: só vai ficar pior. O hino da geração mais rica e mimada da maior potência capitalista da história convida você a imaginar um mundo onde não existiriam mais posses. E eles trabalharam bastante para atingir esse objetivo, não para o tempo de vida deles. Décadas se agarrando na crença de crescimento econômico perpétuo garantiram à geração Z o futuro que John Lennon sonhava. Você não terá posses, nem carro, nem casa, nem esposa, marido, filhos, você não vai ter nada. A inflação faz o seu suado dinheirinho valer cada vez menos e toda hora surge um novo impostinho do amor para tornar a sua vida ainda mais miserável. Para garantir qualquer vaga no atual mercado de trabalho, você vai precisar ser bacharel em alguma coisa. Ah, já tá formado? Olha, que fofinho, já fez especialização, estágio, tem 5 anos de experiência na área para garantir a sua vagona escala 6x1, CLT e salário mínimo. Tá, a última parte é piadinha, você não vai ganhar um salário mínimo cheio. Esqueceu que tem que pagar INSS e FGTS? E você também não vai trabalhar como CLT. Se contente com um meizinho, mas todo o resto tá valendo. E com esse incrível salarião, boa sorte para encontrar uma casa, um apartamento bem localizado, que seja maior que 27 metros quadrados e que não custe R$500 mil. Bom, é melhor se acostumar logo que você vai viver de aluguel pelo resto da sua vida. Ou, pateticamente, na casa dos seus pais. Também pelo resto da sua fracassada e irrelevante vida. Aquilo que já foi considerado algo básico, etapas comuns na vida de qualquer adulto, se tornaram objetivos quase inalcançáveis. E curiosamente, a geração Z percebeu isso intuitivamente antes mesmo de começar a vida adulta. Já desistiu e está fazendo piada com isso. E não é pra menos. O mundo está ruindo diante de nossos olhos. A ordem concebida em 1945 falhou. A globalização não foi suficiente para impedir que conflitos ocorram, fronteiras não são definidas em pedra e até mesmo a democracia liberal está em xeque. Antigos conceitos que sustentaram a civilização por séculos foram descartados por novas convicções. E essas mentiras que alicerçaram o novo mundo, 80 anos depois, estão caindo de podre uma a uma. O paraíso secular prometido em maio de 68 está rapidamente se tornando um pesadelo. O mundo não viverá como um só. Os homens fracos que criaram o nosso tempo estão indo de arrasta, assim como suas ideias. Só que as consequências se acumularam e agora recaem sobre nós. A geração Z nunca teve a menor chance. Não há esperança, escapatória ou alternativas salvadoras. Diante de nós, resta somente a mais completa e absoluta degradação. Você não terá nada e não será feliz. A grande questão para os gestores hoje em dia é como lidar com a geração Z que está chegando no mercado de trabalho. Os recrutadores dizem que esses jovens são pouco comprometidos, arrogantes, impacientes, insubordinados e mimados. Eles não querem abaixar a cabeça para a cultura da empresa que foram contratados, reclamam se são sobrecarregados ou pressionados, frequentemente desrespeitam a hierarquia, não se vestem adequadamente nem gostam de contato visual, exigem salários irreais
profissionais não sabem se comunicar e não estão lá muito interessados em trabalhar. Esse é o pensamento geral do mercado de trabalho quando se fala da Gen Z. O conflito geracional não é novidade alguma, mas as coisas estão saindo do controle e vivemos em um momento em que recrutadores evitam contratar zoomers, dando preferência a candidatos mais velhos, porque eles reclamam menos. Para a infelicidade desses gestores, essa não é uma solução viável. A geração Z já superou em números os baby boomers no mercado de trabalho, não dá para lutar contra o inevitável, e as empresas sabem disso. E até agora, as soluções encontradas por elas são dinâmicas ridículas de RH. Talvez não exista solução. As questões que envolvem a geração Z são muito maiores do que um mero conflito geracional. A verdadeira questão a ser respondida não é todo zoomer é preguiçoso, como fazer ele trabalhar, mas sim porque a Gen Z é preguiçosa. Quais são os fatores socioeconômicos que fizeram com que uma geração inteira tenha desistido da ideia de conquistar uma carreira de sucesso? O buraco, como você já deve imaginar pela duração desse vídeo, é bem mais embaixo e vai um pouco mais além do que vício em TikTok e consumo excessivo de Nutella. Vamos começar pelo êxodo rural. Durante 4 séculos e meio, o Brasil, essa terra ensolarada e cheia de doenças tropicais, foi uma gigantesca roça. Até a década de 60, mais de 50% da população vivia no interior e trabalhava diretamente na terra. Porém, a agricultura no Brasil desta época era primitiva, para dizer o mínimo. Com o advento da mecanização somada à Revolução Verde que estava começando, um problema que os Estados Unidos viveu na década de 30 começou a acontecer aqui no Brasil. A implementação de máquinas agrícolas na produção rural fez com que a produtividade explodisse e, por consequência, a necessidade por mão de obra despencasse. Se antes eram necessárias centenas de pessoas para executar o plantio e colheita, depois da mecanização, apenas algumas dúzias de trabalhadores eram o suficiente para operar o maquinário agrícola e realizar o mesmo serviço com muito mais eficiência. Tornou-se cada vez mais difícil permanecer no interior. O deslocamento dessa população rural para os centros urbanos, que já vinha acontecendo de forma lenta desde a queda do Império, se intensificou muito nas décadas de 50, 60 e 70, justamente no período em que o Estado brasileiro executou a maior política de industrialização da história desse país. Porém, as coisas não deram muito certo. Foi na década de 70 que o Brasil se tornou um país urbano, só que as cidades brasileiras não estavam preparadas para esse influxo massivo de pessoas e muito menos a nossa indústria. A incapacidade de absorver essa mão de obra foi um dos maiores problemas da ridícula tentativa de industrializar o país. O pico de trabalhadores na indústria brasileira foi de 16% em 1980, número muito abaixo daquele visto em nações desenvolvidas no mesmo período. Para tornar tudo ainda pior, este país, que estava muito longe de ser uma nação industrializada e mais longe ainda de ser desenvolvida, viu na década de 80 o início de um prematuro processo de desindustrialização. As razões para tudo isso são múltiplas e complexas, mas dá para resumir mais ou menos em: a crise de 29 deixou muito claro que seguir sendo uma roça exportadora de commodities, assim como nos últimos 429 anos, definitivamente não era uma decisão sensata. O processo de substituição de importações se tornou o dogma da política econômica brasileira, que é nada mais nada menos que produzir internamente bens e serviços que eram importados. Muito simples. Entretanto, a nossa poupança privada não era capaz de sustentar um processo de industrialização. Portanto, o Estado brasileiro recorreu ainda na década de 40 à contração de dívida externa para criar praticamente do zero o nosso parque industrial. E até a metade dos anos 50, o foco foi dedicado no estabelecimento de uma indústria de base com a criação de estatais como a CSN, Vale e Petrobras. Mas ao raiar de 55, as coisas saíram do controle com o JK e o seu incrível plano de metas: endividar o Brasil por 50 anos em 5, algo assim. E as décadas que se seguiram viram um aumento da participação direta do Estado no setor produtivo. Basicamente, onde a iniciativa privada não atuava, o Estado entrava. O problema é que a iniciativa privada brasileira não estava em lugar nenhum, e onde atuava, recorrentemente buscava subsídios estatais e
clamava por proteção da concorrência externa. O desenvolvimentismo brasileiro criou uma indústria defasada e improdutiva. Porque os milico e burocrata queriam que fosse assim? Muito provavelmente não, mas a pressão inflacionária causada por eles arruinava qualquer planejamento de longo prazo por parte das companhias. Sendo assim, os investimentos não só não aconteciam, como a ineficiência era incentivada. Não havia concorrência? Sem concorrência não há motivo para melhorar a qualidade dos bens e serviços ofertados. Adicione à equação o número exorbitante de estatais criadas entre os anos de 1930 e 1980, que muito rapidamente você vai perceber que a indústria brasileira se tornou uma dependente química de subsídios estatais e protecionismo. É uma pena, pois a tempestade perfeita para jogar 60 anos de desenvolvimentismo no lixo estava chegando, assim como a conta. Pois o receituário de organizações estrangeiras, como o FMI, para superar a estagflação que jogou esse país na lama, foi o golpe que destruiu a patética indústria nacional. Com a abertura comercial e financeira, produtos bons e baratos inundaram o mercado brasileiro. A privatização de vários segmentos industriais taparam verdadeiros ralos de dinheiro e a sobrevalorização da nova moeda foi o golpe final. 6 décadas de um trabalho porco foi desfeito em 10 anos. Um feito tão ridículo que talvez não exista paralelo na história humana. E para coroar o desastre, essa desindustrialização ocorreu enquanto as populações das cidades continuavam a crescer. Bom, se você ainda não ligou os pontos do porquê isso foi e é uma catástrofe, eu vou ser bem claro. Uma grande companhia pode ter dezenas ou centenas de outras empresas menores lhe fornecendo suprimentos ou serviços. Essa é a base de economias desenvolvidas e complexas. A indústria é o setor que mais gera riqueza e que paga, em média, os melhores salários. O que deveria ter acontecido durante as décadas de 60, 70 e 80 era a transferência de mão de obra dos setores com baixa produtividade, vulgo agropecuária, para os setores de alta produtividade como a indústria. Não foi isso que aconteceu. Toda essa massa de jovens trabalhadores que saíram do campo para a cidade em busca de uma vida melhor foi jogada na periferia e no subemprego, se tornando o que especialistas chamam de massa supérflua. A grande chance do Brasil ter conquistado uma economia complexa, como os tigres asiáticos haviam conquistado após décadas de trabalho, foi jogada no lixo, e a única coisa que o dirigismo estatal brasileiro conseguiu após 60 anos foi desperdiçar a maior geração de jovens aptos a trabalhar na história desse país. A nossa elite conseguiu fracassar de uma forma irremediável. O natural era que esse ajuntado ridículo que chamamos de nação fosse de ralo de uma vez por todas. Mas como o povo que sobrevive nessa selva não é afeito a revoluções, houve tempo para que nossos burocratas cozinhassem uma nova e mirabolante solução que não envolvesse imprimir dinheiro. No rescaldo do caos do governo Collor, o Plano Real surge e, por conta disso, dezenas de reformas impopulares foram aprovadas nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. O país estava relativamente estável pela primeira vez em mais de 100 anos e, de brinde, ocorre um boom das commodities para colocar mais dólares no nosso bolso. No início do século XXI, uma nova oportunidade para tentar sair do buraco foi forjada após quase uma década de trabalho, destruição e o boom das commodities. O problema é que essa oportunidade foi jogada no colo de um incapaz. Até um saco de lixo no Palácio do Planalto teria conquistado os números que Lula apresentou em seus 2 primeiros mandatos. A sua equipe econômica teve a decência de não ter desfeito as reformas do FHC. Mas fora isso, nenhum investimento pensando no futuro da nação foi feito. Todo aquele ciclo de pujança e popularidade do presidente foi desperdiçado em políticas eleitoreiras de curto prazo. Sacanagem, eles fizeram algo pensando no longo prazo. Sim, acredite se quiser, o governo Lula fez algo além de criar mais benefício e expandir os programinhas social do FHC. O grande plano petista para reindustrializar o país foram os campeões nacionais e o PAC. Os resultados não foram, como eu posso dizer, satisfatórios. Só que houve
Outro setor da economia brasileira que recebeu enormes investimentos do governo federal, mas as consequências causadas por esses investimentos são pouco comentadas porque pega mal. O setor de educação recebeu massivos repasses do governo federal durante os mandatos de Lula e Dilma através de crédito artificialmente barato, ProUni e um boost no FIES. Nunca na história desse país foi tão fácil chegar ao ensino superior, o que na cabeça do afegão médio é ótimo, mas bacharel igual mais desenvolvimento econômico, né? Você não ouviu nada que eu disse até agora, né? Bom, neste período, o primeiro doutor de milhões de famílias por todo o país surgiu. A propaganda petista anunciava aos quatro ventos que o POBs chegou na universidade. O problema é o que ele vai fazer depois de se formar. Fato é que havia uma pequenina demanda do mercado para profissionais com ensino superior que rapidamente foi suprida. Só que milhões de bacharéis vindos de classes mais baixas surgiram e a vasta maioria deles havia se formado em universidades privadas de qualidade duvidosa. O diploma, que antes era um belo bônus do currículo, e vamos falar a real aqui, meio que garantiu um bom emprego, muito rapidamente se tornou um item obrigatório e menos valorizado. O ensino técnico, que sempre foi uma alternativa barata e eficaz de qualificar jovens e jogá-los no mercado de trabalho, acabou-se. Ou você é bacharel em algo, ou você não é nada. Para agravar ainda mais essa situação bizarra, os jovens que se formaram a partir de 2013 receberam uma crise econômica de presente, que ainda não acabou. E acostume-se, as coisas não vão melhorar. O cenário atual é espetacular. Graduação e pós-graduação não são garantia alguma de emprego, bons empregos no caso, trabalhos que deveriam existir em abundância em uma economia desenvolvida e saudável que o Brasil não tem. A produtividade brasileira está estagnada há 40 anos e durante todos esses 40 anos vivemos sob um bônus demográfico. E agora, na década de 20 ou no mais tardar na de 30, isso vai acabar e o número de dependentes vai superar o total de pessoas economicamente ativas. E em cerca de 20 a 30 anos, a bomba previdenciária vai estourar, pois a idade média da população economicamente ativa no mercado de trabalho de hoje é 39 anos. 60% dos empregos e 60% do PIB é formado pelo setor de serviços, que é justamente o setor que paga os piores salários. E antes que você fique bravinho e queira me refogar, para cada banqueiro que faz 30 pau por mês, tem milhares de atendentes de telemarketing recebendo um salário mínimo. E o que resta aos recém-formados é aceitar ofertas degradantes com baixos salários para trabalhar em sua área de formação, buscar oportunidades em outros setores, fazendo com que todo aquele tempo gasto em sua graduação tenha sido em vão, ou partir direto pro subemprego e virar um Uber engenheiro. O que une esses três jovens é o mesmo sentimento: frustração com a propaganda que prometeu ascensão social através da formação acadêmica e entregou uma escala 6x1 com baixos salários. Isso quando há salário, pois a taxa de desemprego entre zoomers de 18 a 24 anos é de 18%, o dobro da média nacional. Só que todo esse cenário que eu construí para você é focado no Gen Z que está no ensino superior ou já se formou, mas a dura realidade é que 75,7% dessa geração não chegou nem perto de entrar na faculdade. 43,4% do pessoal entre 18 a 24 anos nem sequer terminou o ensino médio. A pandemia ajudou muito a arrebentar qualquer perspectiva de futuro para muita gente da geração Z e Alpha. Antes do lockdown, as famílias brasileiras já enfrentavam a redução dos salários, oportunidades e padrão de vida. Com o fechamento de tudo, as coisas se agravaram. O EAD, tão propagandeado como uma possível solução para a educação, foi colocado a teste. Foi um desastre. Se descobriu o impensável. Um genitor que mal consegue escrever o próprio nome não está apto a educar o seu próprio filho, mesmo que essa educação consistisse em fazê-lo assistir porcas aulas online, feitas por professores que não faziam a menor ideia do que estavam fazendo. Isso quando esses alunos tinham acesso às aulas, pois centenas de milhares de brasileirinhos simplesmente não tinham os meios para se conectar à internet. O Brasil é extremamente pobre, nunca se esqueça disso. O dano causado pelo fechamento das escolas por 2 anos ainda não pode ser medido, mas é certo que prejudicou, e muito, a transição desses adolescentes para a vida adulta, que com acesso à instrução já seria muito difícil, sem ela
as coisas serão ainda piores. A falta de qualificação faz com que a vasta maioria desses jovens, assim como seus pais e avós antes deles, se tornem reféns dos subempregos rudimentares de baixa remuneração que compõem mais de 2/3 dos postos de trabalho no país. Os gestores de todo tipo de empresa ao redor do mundo vêm se questionando há algum tempo do porquê a geração Z é preguiçosa e foge de cargos de liderança como o diabo foge da cruz. Mas esse não é o seu caso, né, meu caro amiguinho? Você é uma pessoa que desbloqueou os códigos e trabalha pesado no seu desenvolvimento pessoal? O coach motivacional semi-analfabeto vendedor de curso que você segue no Instagram, que resume tudo a se esforce muito que um dia você chega lá, pode até te convencer a galgar uma promoção no escritóriozinho de 15 funcionários que você trabalha, acumulando várias funções, batendo ponto de segunda a segunda, talvez desenvolvendo estafa no processo para no fim ganhar 100 conto a mais. Que peninha. Todo o seu esforço muito rapidamente pode virar em nada, pois o custo de vida explodiu. Para jogar um pouquinho mais de sal na ferida, o salário médio do brasileiro vem caindo há décadas. O salário mínimo de 2024 chegou a R$ 1.412. O primeiro reajuste acima da inflação desde 2019. Ele está 56% abaixo do valor do pico histórico equivalente de R$ 3.050 em 1957. Antes que você se questione, não, o problema não vai ser resolvido aumentando o salário mínimo na canetada. Esse dado é sobre a perda do poder de compra do brasileiro causada principalmente, mas não exclusivamente, pela inflação. As décadas de inflação galopante fizeram com que em 1995 o salário mínimo chegasse ao fundo do poço, R$ 563. O Plano Real estancou esse desastre e devolveu ao brasileiro a dignidade de consumir bens e serviços. Assim, milhões de brasileiros começaram aos poucos a sair da lama. A geração X, que cresceu em um cenário econômico verdadeiramente apocalíptico e ascendeu à classe média durante os governos FHC e Lula, trabalharam e conquistaram a duras penas vários bens duráveis como uma casa, terreno ou apartamento, ganhando um salário de fome. Você não vai ter essa mesma sorte. Um fato curioso é que, diferente dos millennials, que se tornaram a primeira geração a ser mais pobre que a de seus pais boomers, a geração Z é relativamente mais rica que a de nossos pais da geração X. O problema é que entre os anos de 2013 a 2023 o IPCA subiu 88%, a cesta básica entre 2014 e 2024 teve um aumento de 128,23%. O sonho do carro zero vai seguir sendo só um sonho mesmo, porque o valor das carroças que são vendidas aqui no Brasil subiram 85% entre 2017 e 2023. A energia subiu 82% e a água mais que dobrou. O mercado imobiliário brasileiro está seguindo a tendência internacional de cair no colo da especulação imobiliária. O aluguel mais que dobrou entre 2010 e 2020, mas se você ainda quer comprar o seu imóvel, eu te desejo toda a sorte do mundo em financiar um barraco sabendo que eles valorizaram entre 16% e 40% acima da inflação nos últimos 5 anos, fora a taxa de juros. O sistema bancário brasileiro é um câncer que suga a vida do trabalhador médio. Só que verdade seja dita, ele foi moldado em torno de um povinho malandro, tirador de vantagem, mas mesmo assim, o endividamento é uma das principais razões para a manutenção da pobreza. 14 anos atrás, no longínquo ano de 2010, 29,5% da população brasileira estava endividada. Em 2024, esse número atingiu 77,8%. E desse total, 41,2% afirma que não possui as condições para pagar as suas dívidas atrasadas. Essa é uma massa que simplesmente está impedida de consumir. E mesmo que conseguisse, tudo ao seu redor ficou mais caro. O salário médio dos últimos 10 anos subiu somente 3%. Meus parabéns, Zoomerzinho! Você perdeu metade do seu poder de compra em uma década por causa de inflação antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. Tudo isso soa muito desanimador, né? Calma. O vídeo acabou de começar, irmão. Isso daqui é só a ponta do iceberg, vai piorar bastante daqui pra frente. Como não há nenhuma solução de curto prazo para resolver a nossa lista infinita de problemas ridículos que deveriam ter sido resolvidos 70 anos atrás, ou muito menos um plano de longo prazo para começar a trabalhar em
ferrovia e esgoto, é inacreditável que o Brasil tenha problemas do século XIX. Os melhores brasileiros inevitavelmente chegam na conclusão óbvia de que isso aqui não tem salvação e eles simplesmente vão embora. A fuga de cérebros está esgotando o nosso estoque de cientistas e profissionais qualificados, que em um cenário ideal estariam produzindo riqueza aqui, mas não, eles estão prestando serviço para alguma companhia gringa que sabe utilizar e valorizar os seus talentos. O grande problema é que vivemos, neste momento, um cenário em que recém-formados que não querem se submeter a subempregos no Brasil decidem partir imediatamente para o exterior para fazer as suas vidas. A conta é muito simples. Você pode trabalhar muito, não conquistar nada aqui e ser executado como um porco por uma vítima da sociedade na esquina da sua casa, ou trabalhar muito e não conquistar nada morando em um país de primeiro mundo, porque os problemas de lá são similares aos daqui, só que sem uma guerra civil não declarada e o Estado brasileiro para te atrapalhar. E com esse problema, eu consigo te ajudar. O futuro definitivamente não é nada animador. Basta olhar ao seu redor para perceber o óbvio. O Brasil não vai nada bem. A Sexta República falhou miseravelmente e simplesmente não há nada que possa ser feito, mesmo que no longo prazo, para cumprir a secular promessa de tornar este o país do futuro. E como Keynes bem disse, no longo prazo estaremos todos mortos. Isto posto, a única alternativa viável para você, meu caro amigo, é sair do Brasil. O problema é que um jeca como você simplesmente não faz a menor ideia de como as coisas estão lá fora. E eu garanto que elas não estão indo lá muito bem. Você verá o dramático fim de nosso tempo, a escolha que lhe cabe é uma só. O que você pretende fazer com o tempo que lhe resta? Se agarrar a um barco naufragando ou remar para praias mais calmas. No segundo caso, a CETI sabe exatamente como garantir um visto, residência ou cidadania para você assistir de camarote o colapso da modernidade. Por incrível que pareça, a América Latina é um dos lugares mais estáveis do planeta. A região pode não virar um paraíso na Terra, mas pior do que tá não fica. E, com essa certeza, é perfeitamente possível tornar os seus sonhos uma realidade. O Uruguai, como sempre, é uma excelente pedida para quem almeja uma boa qualidade de vida, criar raízes e não ter que se preocupar em sofrer um latrocínio na esquina de casa. A Argentina vem ressurgindo das cinzas e está assustadoramente rápido, se tornando uma das melhores opções para imigrar, oferecendo uma boa qualidade de vida, baixa criminalidade e uma extrema facilidade de entrada. E o Chile... Bom, eles até tentaram arruinar o próprio país, mas não conseguiram e seguem sendo a nação mais desenvolvida do continente sul-americano. Mas se o marasmo da Latam não é a sua pegada, subindo mais um pouquinho chegamos no Panamá, que além de possuir lindíssimas praias, o estado local não tenta arrancar até a sua alma cobrando todo tipo de imposto e por conta disso e de sua liberdade econômica, este país da América Central se tornou um dos maiores hubs de network do planeta. Só que mesmo assim, o seu sonho molhado é viver na Europa. Existe a Hungria. Além de seus baixos e simples impostos, que já são um gigantesco atrativo, você está na União Europeia, sem os custos de estar na União Europeia. E eu não estou falando necessariamente apenas de dinheiro. E mesmo quando se trata apenas de dinheiro, viver em Budapeste é mais barato que sobreviver em São Paulo. O que não faltam são opções. E o trabalho da CETI é justamente lhe apresentar as melhores e as que mais se adequem às suas necessidades individuais e tornar o pesadelo burocrático e pessoal que envolve sair do país algo extremamente fácil. Torne-se um nômade digital e vá conhecer o mundo enquanto é possível. Obtenha uma segunda ou terceira cidadania, nunca se sabe quando você vai precisar dela. Não tá nada confiante com os rumos do regime painho ou de qualquer maluco semi-analfabeto que vem após ele. Proteja o seu patrimônio como um offshore ou leve a sua empresa consigo para qualquer outro país. Essa é só a ponta do iceberg dos serviços, produtos e a comunidade ofertada pela CETI. E falando de comunidade, acessando o link na descrição você terá acesso gratuito por um mês a ela. Isso significa um mês inteiro para consumir as aulas que abordam desde imigração, contas offshore, nomadismo digital e muito mais. Você também vai poder participar do servidor no Discord, assim tendo acesso aos especialistas da CETI e aos membros que têm problemas e dúvidas similares às suas e várias soluções para eles. Você terá acesso à gravação do Contravento Podcast, onde poderá fazer as suas perguntas que serão abordadas ao vivo e, para fechar, um e-book exclusivo sobre a teoria das bandeiras.
É bastante coisa. Acesse o link na descrição, aproveite a comunidade, confira os artigos e e-books gratuitos, conheça todos os serviços ofertados pela Cetim em detalhes e agende a sua chamada introdutória para sua consultoria personalizada e confidencial de internacionalização, que será totalmente adaptada às suas necessidades e objetivos particulares. Não deixe o seu futuro para a última hora. Cetim, porque a sua vida te pertence. Você não possuirá nada e será feliz? Bela frase cunhada pelo Fórum Econômico Mundial em um contexto que você não precisa saber, mas que resume com perfeição o nosso sistema econômico atual, que tem um problema pouco tratado, quase que abafado, que pode nos destruir a qualquer momento. Eu tô falando sério, essa bomba é capaz de estourar enquanto você assiste esse vídeo. Mesmo que o Brasil consiga milagrosamente resolver todos os seus problemas crônicos e primitivos, nós não somos um ente isolado. O Brasil está intimamente integrado à economia internacional. E bom, as coisas não vão nada bem. Por que as coisas não vão nada bem? Você pode se questionar. Richard Nixon, se for possível nomear algum responsável. Em seu governo, no ano de 1971, Bretton Woods queimou. O padrão ouro foi de arrasto e a loucura teve início para valer. Bancos centrais ao redor do mundo, cedo ou tarde, acabaram adotando políticas monetárias expansionistas e os mercados foram inundados com crédito artificial barato. Bancos de investimento surgiram à torto e à direita e bolsas bateram recordes atrás de recordes e o capitalismo mudou muito nesse processo. O capitalismo industrial, que realizava investimentos de longo prazo nos meios de produção, desenvolvendo e criando novos produtos para lidar com a concorrência, empregando o trabalho assalariado na criação de bens de consumo e serviços, que seriam vendidos a um valor acima dos custos de sua confecção para obtenção do lucro, foi suplantado pelo capitalismo financeiro. A expansão sem precedentes da emissão de crédito artificial fez com que investidores, ao longo do tempo, percebessem que os ganhos econômicos através das mais diversas operações financeiras, como alavancagem de dívida e especulação, superam e muito o lucro obtido por simplesmente contratar funcionários para produzir bens e serviços. A substituição de formação de capital real por números em um gráfico corroeram a economia e a indústria da maior parte dos países do mundo, incluindo o Brasil. Afinal de contas, agora o que realmente importa não é necessariamente o que você faz e vende, mas sim o valor que isso representa na bolsa de valores. E essa mentalidade não se limitou a bancos e escritórios de investimento, ela chegou nos gestores da indústria. Suas vendas e lucros se tornaram métricas secundárias. A performance de uma companhia avaliada quase que completamente através dos seus números na bolsa. E se eles subiram lá, tá tudo ótimo. Se eles caíram, uma galera vai ser demitida. Isso abriu espaço para um modelo ainda menos tangível de negócio, com crédito barato por conta de uma série de interferências do Estado na economia. É perfeitamente aceitável uma companhia levantar capital e pagar dividendos ao mesmo tempo. Só 43% das companhias listadas em bolsa nos Estados Unidos fizeram exatamente isso entre os anos de 1989 e 2019. O Looting for Profit usa e abusa desse sistema quebrado. Gestores de companhia possuem várias ferramentas para maquiar a performance de sua empresa, como inflar os lucros de curto prazo de maneira insustentável, através da venda de ativos da firma a valores abaixo do mercado, apenas para obter um lucro contábil temporário e valorizar as ações da companhia. Essas ações são rapidamente vendidas e o lucro é embolsado pelos gestores. A distribuição excessiva de dividendos pode arruinar o reinvestimento de recursos na própria companhia, assim como o pagamento de vultosas bonificações aos gestores. O ponto é, posso passar uma tarde inteira só citando formas de manipular as contas de uma companhia, mas o objetivo é sempre o mesmo: retirar valor da empresa e colocá-lo no próprio bolso, mesmo que isso leve a firma à falência. Não importa, as consequências negativas serão jogadas no colo dos trabalhadores demitidos, acionistas e a sociedade como um todo, pois quem geralmente acaba limpando a caquinha é o Estado. As punições, se houver alguma, serão brandas e esses gestores simplesmente vão partir para a próxima companhia e saqueá-la até que não sobre mais nada. Por
por acaso você considerou algo que eu citei um absurdo, eu consigo piorar pra você. Por mais de uma década, a maior aberração econômica da história esteve em vigor. Juros artificialmente baixos ou negativos. A solução encontrada para superar a crise de 2008 intensificou um processo que vinha acontecendo desde 71. Os bancos centrais se tornaram os grandes fiadores da economia. Em 2008, eles salvaram o sistema bancário internacional do colapso, liquidando suas dívidas, e entre setembro de 2007 e dezembro de 2008, o Fed derrubou as taxas de juros de 5,25% para praticamente zero. E o mundo inteiro copiou essa política. Não havia nenhum incentivo para adquirir títulos de dívida do Estado, exceto preservar o seu dinheiro ao custo de não receber nada em troca por conta dos juros artificialmente baixos. Então investidores partiram para as bolsas de valores, só que os incentivos para investir em ativos mais conservadores também eram baixos. A menina dos olhos se tornaram os ativos de alto risco, pois eles eram os únicos que prometiam vultosos retornos ao custo de possivelmente virar em pó a qualquer momento. O mercado financeiro passou a abraçar todo tipo de promessa absurda como a WeWork e Theranos. Enfraqueceram companhias sólidas ao imporem loucuras como o ESG e financiaram por mais de uma década dezenas de corporações que simplesmente não geravam lucro algum, como a Uber, Snapchat e Netflix. Dinheiro fácil fez com que preocupações tão mundanas como ter um modelo de negócio viável e um produto realmente interessante ao público desaparecessem. Qualquer ideia estúpida com verniz de startup receberia milhões de dólares de investidores que se agarravam na esperança dessa empresa jovem e moderna ser o próximo Facebook. Companhias avaliadas em bilhões de dólares passaram uma década inteira queimando dinheiro sem se preocupar em gerar algum lucro. Isso nunca aconteceu na história. E isso não se limitou às startups do Vale do Silício. Toda a economia mundial se acostumou com crédito barato. Todo tipo de investimento e especulação entrou no cardápio quando os títulos públicos saíram de cena, como por exemplo, o mercado imobiliário. A origem da crise de 2008, mas ainda assim, um dos setores mais seguros para investir. O capitalismo financeiro é um sistema extremamente instável e crises são recorrentes e cada vez maiores. Chegamos em um nível de distorção econômica tão incomensurável que simplesmente não dá para deixar uma crise acontecer sem nenhuma intervenção. Períodos de crescimento e queda são inerentes ao capitalismo e necessários. Empresas ineficientes serão liquidadas e deixarão o mercado, permitindo a realocação de recursos e o surgimento de novas companhias das cinzas com ideias e metodologias inovadoras, pelo menos no papel. Porque o problema é que todas as companhias em atividade hoje são podres. As coisas simplesmente não podem explodir. Se os números imaginários e um gráfico caem na China, dada a interconectividade da economia global, bolsas de valores ao redor do mundo derreterão e arrastarão as demais para o buraco. Os bancos centrais serão obrigados a intervir para salvar o sistema. Caso contrário, só a maior crise econômica da história humana terá início. Não é mais possível, sem ocorrer um verdadeiro pandemônio a nível global, tornar a nossa economia novamente lastreada em produção real. Os bancos centrais, instituições supranacionais como o FMI, Banco Mundial, União Europeia e Fórum Econômico Mundial sabem bem disso. Esse sistema parasitário que enche os bolsos de meia dúzia de titãs do mercado financeiro ao custo de elevar o custo de vida de todo o restante da sociedade, só se mantém de pé através da expansão monetária executada por bancos centrais e pela financiarização da economia de países mais fracos, fomentando privatizações e desregulação de mercados através da pressão de organizações financeiras internacionais. 12 anos de distorções acumuladas graças aos juros artificialmente baixos promoveram o crescimento de corporações através de fusões e aquisições. Endividamento tanto do setor público quanto do privado que deixaram o sistema perigosamente perto do colapso. Em 2020, tudo quase foi de ralo. O mundo real parou por meses. Todos os indicadores que envolvem consumo e produção despencaram. Porém, as bolsas
bolsas não sentiram a pandemia. Na verdade, elas bateram recordes. Enquanto o mundo sangrava, pequenas e médias empresas fechavam sem ter acesso a crédito, o desemprego e o custo de vida subiam. O Fed lubrificou suas impressoras e liderou os demais bancos centrais na maior operação de compra de dívidas da história. Enquanto todo mundo ficava mais pobre, os big players ficavam mais ricos especulando nas bolsas com os trilhões injetados na economia. Valor esse que curiosamente caiu justamente em seus respectivos bolsos. A base monetária americana aumentou 40% entre os anos de 2020 e 2022. A mesma política foi executada em outros países e a mesma consequência foi detectada: inflação. Por mais que tentem dizer que isso é mentira, nós vivemos em um momento muito estranho. A pandemia já acabou. Não vivemos tecnicamente uma crise econômica, mas ao mesmo tempo demissões em massa estão acontecendo, especialmente nas companhias que surgiram em um período de dinheiro barato e que agora precisam ser lucrativas. O crescimento econômico nos países que importam, vulgo G20, tem sido pífio. As taxas de juros voltaram a subir como resposta às pressões inflacionárias, e a inflação ainda não dá sinal de retornar aos níveis pré-pandemia. O custo de vida ainda está subindo, mas os salários não, o que afeta diretamente o consumo e, por consequência, o crescimento e a recuperação econômica. Mas os big players do mercado financeiro seguem fazendo o que sempre fizeram, parasitando, profitando e lobby para defender esse sistema instável a todo custo, com receio de que ele simplesmente imploda. Vivemos em um período de estagnação econômica? Viramos o Japão. Não vai ter crescimento econômico nem depressão, marasmo total e absoluto. E a tendência é que as coisas permaneçam assim. Esse é um nó de meio século, ele não será desfeito. E se for, a maior crise econômica da história vai acontecer e a globalização vai acabar. Há um movimento, especialmente nos Estados Unidos, China e Rússia, de restauração de seus complexos industriais, com a intenção de recuperar a sua autonomia, pois se algo foi ensinado pela pandemia, é que depender dos outros não é a melhor das estratégias. O Brasil não aprendeu essa lição. Não estamos nos reindustrializando? Muito pelo contrário. Seguimos caminhando a passos largos para a extinção de nossa indústria patética, improdutiva e dependente de subsídios. O fim da globalização é iminente, o que é uma pena, pois a qualidade de vida que você tem depende inteiramente dela. E mais uma coisinha, não há absolutamente nada que você possa fazer para impedir isso. Ok, não é só de trabalho e economia que vive o homem. Dá para argumentar que as questões psicológicas que envolvem a geração Z são até piores que as econômicas, pois boa parte dessa geração ainda não está trabalhando e mora com os pais. Eles só vão sentir na pele que o sistema está completamente corrompido daqui a uns anos. Então, por enquanto, seus problemas são outros e na maior parte das vezes é causado por pixels em uma tela. Esta foi a primeira geração que cresceu conectada à rede mundial de computadores. Talvez essa informação tenha doído no seu ouvidinho, afinal de contas, parte dos millennials utilizaram blogs, fóruns e chats na adolescência. Mas esse era um outro tipo de rede, menos corporativa e artificial. Tudo era mais restrito, você necessariamente precisava de um PC. Havia uma diferença clara entre o que era o mundo real e a internet. Essa distinção não existe mais. A geração Z cresceu com redes sociais e smartphones. Nós somos cobaias de um experimento sem precedentes na história humana, onde os mais diversos grupos de interesses ocultos conseguem implantar de forma extremamente personalíssima informações e gostos na cabeça de milhões de jovens sem que eles se deem conta. Isso soa conspiracionista pra você? Bom, esse é só o modelo de negócio das redes sociais modernas. Sean Parker, fundador do Napster e ex-presidente do Facebook, discorreu um pouco durante um evento em 2017 sobre o processo de criação do Facebook e suas consequências. When Facebook was getting going, I had these people who would come up to me and they would say, "I'm not on social media." And I would say, "Okay. You know, you will be.
I don't know if I really understood the consequences of what I was saying, because the unintended consequences of a network when it grows to 1 billion or 2 billion people, it literally changes your relationship with society, with each other, probably interferes with productivity in weird ways. God only knows what it's doing to our children's brains. If the thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them, to really understand it, that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you more likes and comments. And it's a social validation feedback loop. It's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with because you're exploiting a vulnerability in human psychology. I think the inventors, it's me, it's Mark, it's Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people, understood this consciously, and we did it anyway. O objetivo de todas as redes sociais é muito simples: manter o usuário preso nela pelo maior tempo possível, pois assim, mais anúncios serão exibidos para você. Para essas plataformas, você não é um consumidor, você é o produto. O cliente das redes sociais são as marcas que pagam por anúncios patrocinados ou pelos seus dados. E quanto mais tempo você ficar scrollando TikTok, Instagram, Facebook, mais dados e atenção você entrega. E as ferramentas para atingir esse objetivo são as mais diversas. Likes, RTs, stories, reels, comentários, mas nenhuma delas chega perto da timeline infinita. Caso você nunca tenha percebido, mas o Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e todas as demais plataformas não têm fim. Você pode scrollar por séculos e o conteúdo nunca vai acabar. Inicialmente, a maior parte desse material não será do seu interesse, mas assim que algo fisgue a sua atenção, o algoritmo da rede vai começar a se adaptar aos seus gostos e passar a recomendar esse tipo de conteúdo e outros que possam ser atrativos a você. A chave do sucesso desse processo é a dopamina, o neurotransmissor que provoca a sensação de prazer. O disparo inicial desse hormônio fará com que você inconscientemente siga scrollando até que algo interessante surja novamente. Você vai consumir esse novo conteúdo e continuar nessa plataforma buscando por mais. Parabéns! Você caiu no reforço intermitente, que são recompensas positivas não regulares que fazem com que você fique preso em um loop sedento por mais dopamina. O mesmo princípio que norteia o desenvolvimento das redes sociais também é utilizado em caça-níqueis, apostas esportivas ou cassinos. Um jogador viciado seguirá queimando dinheiro continuamente na esperança de uma nova vitória, da mesma forma que um usuário de redes sociais segue scrollando incessantemente em busca de conteúdos que lhe agradem. O gatilho mental disso é brutal. Um cassino não possui relógios nem janelas para que seus clientes não vejam o tempo passar. As redes sociais não têm fim em suas páginas para que nunca ocorra uma pausa para quebrar o ciclo. Sem essa pausa, não há incentivos para você achar outra coisa para fazer. E justamente quando você está completamente viciado, que as consequências começam a aparecer. Sean Parker disse em 2017 que só Deus sabe o que esses algoritmos estão fazendo na cabeça das crianças. Bom, ele está errado. Não é só Deus que sabe disso. As Big Techs também sabem exatamente o que está acontecendo e exploram todas as vulnerabilidades dos usuários sem pudor algum. Você é triste e a culpa não é sua. Dá pra botar na conta dos seus pais. A superproteção é um problema que poucas pessoas se deram ao trabalho de analisar e as consequências são desesperadoras. Pais superprotetores criam seus filhos em aquários. Eles preferem ver a sua prole trancada em casa do que brincando com outras crianças. Isso impede que elas tenham experiências ruins, porém necessárias, em seus anos formativos, gerando indivíduos absolutamente
absolutamente incapazes de lidarem com o mundo real na vida adulta. Ironicamente, não dar a mínima para a criação do seu filho, a chamada negligência emocional, causam transtornos similares à superproteção. Essa é uma geração formada por pessoas deprimidas, mimadas, ansiosas, inseguras, submissas, tímidas que não sabem lidar com frustrações, não possuem iniciativa alguma e, por consequência, se isolam socialmente, assim tendo poucos amigos. A única saída se torna o uso excessivo de internet, este sendo, parece uma piada, o lugar que os pais menos se importam em ver o que seus filhos estão fazendo. Uma geração atomizada, forjada por pais incompetentes que delegaram a responsabilidade de criar os seus filhos à internet, ou tornaram ela o único refúgio. Esse processo é inédito. Para dar o benefício da dúvida aos genitores da geração Z, ninguém estava preparado para a chegada das mídias sociais. E por conta disso, simplesmente não dava para saber as consequências disso tudo. Mas os dados que já foram coletados são terríveis. A baixa socialização da geração Z é um fenômeno que vem sendo estudado há mais de uma década e, sinceramente, dá para resumir todas as estatísticas que eu vou apresentar para você agora em "Essa é uma geração extremamente triste". Segundo dados coletados pelo CDC nos Estados Unidos, entre jovens da geração Z de 13 a 24 anos, 57% das mulheres e 29% dos homens sentiram recorrentemente tristeza e desesperança em 2021. 10 anos antes, esses valores eram de 36% e 21%. O impacto da pandemia, segundo os pesquisadores, não foi determinante para esse aumento. 41% das mulheres e 18% dos homens entrevistados disseram que nos 30 dias anteriores à pesquisa se sentiram em algum momento estressados, ansiosos ou depressivos. 30% das mulheres e 14% dos homens consideraram a possibilidade de dar um fim à própria existência no ano de 2020. 10 anos antes, apenas 19% das mulheres e 13% dos homens consideraram esse caminho sem retorno. 24% das mulheres e 12% dos homens têm planos para encerrar a própria vida. E 13% das mulheres e 7% dos homens tentaram em 2020. Diferente dos outros casos, pelo menos aqui, os números não cresceram tanto em uma década, sendo 10% das mulheres e 6% para homens. As mulheres estão mal, muito mal. As razões para isso são tudo que tem nesse vídeo, mas o principal causador desse sofrimento, muito provavelmente, são as redes sociais baseadas em imagens. Em 2019, foi realizada uma pesquisa com adolescentes de 14 anos no Reino Unido, onde foi revelado o tempo médio em que essas crianças estão em redes sociais como TikTok, Instagram, YouTube e Snapchat. E a correlação entre o tempo na internet e sintomas clínicos relevantes é muito clara. 38% das meninas e 14% dos meninos que passaram mais de 5 horas por dia em redes sociais apresentaram sintomas de depressão. Mais da metade deles afirmam com todas as letras que largar a internet é extremamente difícil. O sono ruim também entrou nessa conta. 48,4% das meninas e 19,8% dos meninos que dormem 7 horas ou menos apresentaram sintomas. Números similares aos adolescentes que demoram mais de 1 hora para dormir, com 47,8% e 20,5% apresentando sintomas. O que nos leva a questões mais subjetivas, como autoestima e satisfação com a própria aparência. A média das meninas de 14 anos foi de que elas tinham uma boa autoestima e estavam satisfeitas com aquilo que viam no espelho. Só que o demônio está nos detalhes. Quanto maior o tempo online, pior eram os resultados com aquelas meninas que responderam negativamente nesses dois questionamentos. Entre as 12,8% e 15,4% que se declararam infelizes, mais de 40% utilizam redes sociais por mais de 5 horas. E, para a surpresa de ninguém, são justamente elas que apresentam claros sintomas de depressão. Homens, no geral, não estão sendo tão afetados diretamente pelas redes sociais baseadas em imagens. Entre as principais redes, YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter e Twitch, homens só superam o número de mulheres por muito pouco no YouTube, Twitch e Twitter. Isso tudo nos traz ao seguinte questionamento: o que as mulheres estão consumindo para estarem desse jeito?
A cabeça de um adolescente funciona de uma forma muito peculiar quando se compara com a de uma criança ou adulto. A parte do cérebro que processa emoções se desenvolve muito mais rápido que a parte que processa o julgamento e o pensamento crítico. E essa é justamente a brecha que as mídias sociais se aproveitam. Utilizar o Instagram é estar exposto a um bombardeio incessante de imagens e vídeos que ao longo do tempo vão acabar moldando a sua percepção da realidade. Se em um adulto isso pode ser devastador, vide a ascensão de coaches motivacionais que lotam auditórios vendendo mentiras para trintões desesperados. Imagine o dano que o consumo diário de centenas de fotos e vídeos de corpos esculturais, estilos de vida inalcançáveis e padrões de beleza que só existem online podem fazer na cabeça de uma adolescente. A comparação é inevitável. Ela não tem preparo algum para lidar com esse tipo de informação e os pais não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Eles só vão perceber quando a sua filha desenvolver algum tipo de compulsão alimentar, dismorfia corporal ou dar um fim à própria vida. Sou exagerado? O suicídio se tornou a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 24 anos. E não é nenhum absurdo dizer que isso está sendo causado pelas mídias sociais. Mas é claro que responsabilizar o Vale do Silício por todos os males contemporâneos seria ridículo. É responsabilidade dos pais zelar pelo bem-estar de seus filhos e identificar os problemas que eles estão passando antes que seja tarde demais. E claramente não é isso que está acontecendo. Quase metade dos pais de adolescentes entre 13 e 17 anos não se importam com todos os problemas que tratei no capítulo 2 deste vídeo. Parece absurdo, mas é sério. 46% dos pais não estão preocupados se o uso de redes sociais pode levar o seu filho a experienciar problemas com ansiedade e depressão. 46% não ligam se eles podem ter baixa autoestima. 45% não se preocupam se seus filhos estão sofrendo algum tipo de ataque coordenado online. E 40% não dão a mínima se sua prole se expõe demais nas redes sociais. Se somar esse pessoal ao grupo que se importa um pouco, a média é de 70% de pais negligentes, o que é um prato cheio para as redes sociais arruinarem a cabeça de centenas de milhões de adolescentes ao redor do mundo. Dentre as 7 maiores redes sociais do planeta, apenas o YouTube é considerada uma plataforma segura. Todas as demais estão associadas ao crescimento da depressão e ansiedade, mas uma delas se destaca. O Instagram, a maior rede baseada em fotos do planeta, é considerada a mais perigosa quando se trata de saúde mental. O uso excessivo desse aplicativo pode afetar negativamente o seu bem-estar por conta de um fenômeno chamado comparação social, que é o processo cognitivo em que um indivíduo se compara com os demais. No caso do Instagram, esse usuário será exposto a centenas de fotos e vídeos de terceiros vivendo experiências supostamente incríveis. Esse indivíduo pode sentir que a sua vida não é tão interessante e feliz como a dos outros. Com o tempo, essa sensação de inferioridade poderá arruinar a sua autoestima. E com isso, há a possibilidade do desenvolvimento de sintomas de depressão e ansiedade. Usuários com poucos seguidores e baixo engajamento, que não publicam nada, mas seguem muitas contas e consomem muito conteúdo, apresentam sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Há a correlação entre o uso do Instagram e questões relacionadas à autoimagem, como a dissatisfação com o próprio peso e altura, obsessão com músculos e magreza. Transtornos alimentares como bulimia e anorexia também estão correlacionados ao uso excessivo do Instagram, especialmente entre usuários que seguem influenciadores fitness, e esse conteúdo é tido como um dos principais agravantes aos distúrbios de imagem. Foi identificado que usuários que publicam muitas fotos de si mesmos e constantemente aplicam filtros nelas acabam por demonstrar uma preocupação excessiva com seus próprios corpos, baixa autoestima corporal e insatisfação consigo mesmo. Só que apesar de tudo isso, usuários casuais que utilizam pouco o Instagram não apresentaram qualquer tipo de sintoma que descrevi anteriormente. O problema está no uso constante dessa plataforma. O problema é que o Instagram, assim como todas as demais redes sociais, trabalham justamente
incansavelmente para tentar te viciar e te manter preso a elas. E quando se trata de vício, uma rede social conseguiu conquistar a geração Z de tal forma que até mesmo o Google se sente ameaçado. O TikTok e seus vídeos curtos mudaram a maneira que consumimos conteúdo. Ele não foi o primeiro aplicativo de vídeos curtos a fazer sucesso. O finado Vine, lançado em janeiro de 2013, foi quem popularizou esse formato. Você tinha apenas 6 segundos para contar uma história e é isso. O app explodiu em todo o mundo e em meses o Instagram copiou o formato, lançando a opção de publicar vídeos na plataforma que até então era exclusiva para fotos. O hype começou a diminuir e a teimosia de seus fundadores em não ampliar a duração dos vídeos foi o fim do Vine, que se arrastou na UTI até janeiro de 2017, mesmo ano em que a mega corporação chinesa ByteDance adquiriu por $800 milhões o Musical.ly, o segundo maior aplicativo de vídeos curtos do mundo. A diferença entre ele e o Vine era que o Musical.ly permitia aos usuários produzir vídeos de 15 segundos a 1 minuto, e a maior parte do conteúdo publicado por lá era lip-sync de músicas famosas. Um ano depois, em 2018, o Musical.ly é fechado pela ByteDance e seus mais de 200 milhões de usuários são transferidos para a versão internacional do Douyin, o TikTok. E desde então, essa rede social expandiu, se tornando a 5ª maior plataforma do mundo e o app mais utilizado pela geração Z. Nunca foi tão fácil produzir conteúdo. Todas as barreiras de entrada que as demais plataformas possuíam foram derrubadas pelo TikTok. Qualquer um com celular, na teoria, pode se tornar um influenciador ou pelo menos participar das trends que vivem surgindo por lá. Essa característica faz com que a plataforma se torne extremamente flexível. Uma diversidade incalculável de assuntos e comunidades cresceram por conta do TikTok. E sem nenhum tipo de barreira geográfica, diversos temas que sempre foram nichados se tornaram globais. Essa não é uma plataforma neutra, assim como nenhuma outra é. Ela está sob o jugo da realidade, onde pressões políticas, sociais e econômicas influenciam diretamente na forma em que o TikTok é gerido. Não acredite nem por um segundo que essa é uma plataforma que defende a liberdade de expressão. Assuntos podem ser ampliados ou abafados sem que ninguém saiba, afinal de contas, seu código é fechado. Essa é uma empresa chinesa e assim como os Estados Unidos utilizam suas Big Techs para manipular a percepção do público, os chineses também fazem. O algoritmo do TikTok é o mais complexo dentre todas as redes sociais. Ele, sem dúvida alguma, te conhece melhor que a sua mãe. A quantidade de dados coletados dos usuários é imensa e assustadora. O TikTok sabe o seu nome, idade, senhas, impressões digitais, desbloqueio facial, número de telefone, localização, IP, fuso horário, histórico de navegador e cookies. Ele também tem acesso às suas fotos, vídeos, áudios, notas, informações bancárias, como as suas faturas, cartões de crédito e débito. Por acaso você achou isso invasivo? Que triste. Bom, o TikTok também tem acesso a todas as suas mensagens. Todas elas. E tudo isso é só uma parte do conteúdo que o app consegue acessar. Basicamente, o seu celular é clonado. E com todas essas informações, o algoritmo é capaz de ler você por completo. Eles conhecem todos os seus gostos pessoais mais íntimos em detalhes. Suas fotos são escaneadas para compreender os lugares que você frequenta, com quem frequenta e o que faz. Seus áudios, vídeos, histórico de navegador e mensagens são examinados para compreender como você pensa, seus posicionamentos políticos e hábitos, a forma como você utiliza o seu celular, quais aplicativos você vê, como consome o conteúdo e por quanto tempo também é catalogado. E tudo isso serve para que o algoritmo do TikTok apresente o conteúdo que mais se adeque aos seus gostos, com o objetivo de capturar a sua atenção e te manter preso à plataforma pelo maior tempo possível. A IA que comanda todo esse processo constantemente analisa cada gesto, cada like, cada comentário, o tempo que você ficou em um vídeo para refinar a personalização do seu feed. E neste momento, o reforço intermitente entra em cena para concluir o processo. Não é nada fácil ter a resiliência para não se tornar um viciado com todo esse trabalho para te manter na plataforma. O cérebro humano não foi feito para lidar com todos esses estímulos. Um adulto
pode até resistir, mas um adolescente é presa fácil para as redes sociais, porque todas elas fazem tudo isso que descrevi, mas o TikTok é a que conquista os melhores resultados. O usuário então será jogado em um ciclo perpétuo de busca por mais dopamina, chegando a um ponto em que este indivíduo não terá mais a paciência para consumir vídeos com mais de 1 minuto de duração, pois a sua capacidade de atenção está sendo rapidamente drenada pelos vídeos curtos. O termo TikTok Brain foi cunhado justamente para explicar isso. Enquanto o desenvolvimento do seu córtex pré-frontal não está completo, processo que se encerra mais ou menos aos seus 25 anos, há a necessidade de executar atividades que exijam o seu foco por um longo período de tempo, como, por exemplo, ler um livro, para estimular o desenvolvimento da sua atenção direcionada. Essa é uma habilidade que faz com que você seja capaz de ignorar distrações, manter a sua atenção dedicada à atividade que está executando e também consiga mudar o seu foco a outras atividades de forma apropriada. O TikTok não exige qualquer tipo de foco. Se um vídeo está chato nos seus primeiros 3 segundos, você simplesmente vai passar para o próximo em busca de mais gratificação instantânea com um novo disparo de dopamina. E o seu cérebro, com o tempo, vai se acostumar com isso. Porém, o mundo real não é o TikTok, ainda bem. Tudo leva o seu tempo. E essa diferença de velocidade é um choque de realidade brutal que a geração Z sofre quando entra no mercado de trabalho. É extremamente difícil se dedicar a qualquer coisa que não gere uma gratificação instantânea quando se está acostumado a recebê-la. E esse problema vai ainda mais longe. Como seu feed está tão moldado aos seus gostos, em pouquíssimo tempo você estará afundado em uma bolha e nunca mais terá contato com outras perspectivas que discordam daquilo que você podia nem acreditar tanto assim. Para sair desse buraco, você vai precisar de algum esforço, mas qual seria o incentivo para isso? Por que sair da sua zona de conforto só para se irritar conferindo outras visões? O processo de criação de comunidades inteiras dedicadas a um assunto muito específico levavam vários anos. Hoje, em alguns meses, temas obscuros podem angariar milhões de seguidores. Os algoritmos das redes sociais são tão poderosos e te conhecem tão bem que eles podem te jogar em lugares que você jamais imaginaria estar, mas foi gentilmente empurrado para lá. Alguns meses depois, isso se tornou a sua vida. E isso vale para tudo, desde fandoms de músicos, filmes, livros, séries, jogos, animes, comunidades de outros hobbies, como carros, futebol, pescaria, ou discussões mais sérias, como grupos de engenharia, programação, filosofia, política. Simplesmente não dá para negar que a política chegou nas massas através das redes sociais. Se antes o debate público se resumia à opinião de jornalistas e políticos, hoje o cenário é completamente diferente. Todo mundo tem os meios para expor as suas ideias e grupos cada vez mais sectários vêm surgindo ao passo que a sociedade que conhecemos colapsa diante de nossos olhos. Pontes estão sendo queimadas neste exato momento. Agitadores políticos da esquerda e direita há muito tempo falam em idiomas completamente distintos. E essa guerra se expandiu e está consumindo o público casual. Aparentemente, está cada vez mais difícil iniciar um relacionamento, e essa é uma tendência histórica. Se em 1990, nos Estados Unidos, 67% dos adultos entre 25 a 54 anos estavam casados, em 2019 apenas 53% estão, e 38% das pessoas nesta faixa etária seguem sozinhas. Ok, eu sei muito bem o que você está pensando. Na pós-modernidade, nem tudo se resume a casamento. Os 38% solteiros podem viver de relacionamentos casuais sem compromisso, né? Bom, as coisas não são bem assim, especialmente entre os homens jovens. Em 2018, pouco mais de 50% dos homens entre 18 a 20 anos eram virgens. Você pode pensar que isso é por conta da idade, conservadorismo, questões econômicas, tá duro dorme, ok, beleza.
Compreensível. Em 2018, 24,93% dos homens entre 18 e 30 anos eram virgens. Esse dado é realmente assustador quando se leva em consideração que 10 anos antes, 2008, apenas 8% dos homens afirmavam nunca ter copulado. E você precisa levar em consideração que vários deles mentiram para a pesquisa, pois virgindade é um dos maiores tabus masculinos. A questão é, por que isso está acontecendo? E como você já deve ter se acostumado com esse vídeo, as razões para isso são inúmeras. Vão desde questões econômicas, sociais, políticas, mas eu vou começar contrariando a concepção moderna de relações casuais. A maior parte das pessoas faz sexo dentro de um relacionamento estável. Uma pesquisa realizada em 2021 revelou que, nos 12 meses anteriores, 88% dos homens e mulheres de 18 a 40 anos tiveram relações sexuais com apenas um parceiro ou não tiveram relação alguma. Ok, é uma média de 22 anos que junta millennials e Gen Z. Você pode pensar que zoomers são mais promíscuos, né? 84% dos homens e 85% das mulheres de 18 a 25 anos são monogâmicos ou celibatários. As coisas mudam um pouco quando se amplia o escopo. Nos últimos 5 anos, 55% dos homens e 51% das mulheres entre 22 e 30 anos tiveram entre 2 e 100 parceiros sexuais. A outra metade estava sozinha ou em um relacionamento estável. As pessoas ainda não são tão promíscuas quanto a mídia faz parecer. Apesar disso, o número de pessoas em relacionamentos estáveis está caindo. 63% dos homens com menos de 30 anos estão solteiros, enquanto somente 34% das mulheres nesta mesma faixa etária estão solteiras. Dá pra cravar que é uma clara desconexão entre zoomers e os millennials mais jovens. Fatores econômicos pesam muito na solidão masculina. Há décadas as mulheres não precisam mais estar em um relacionamento. O casamento deixou de ser uma necessidade e virou uma opção, e por conta disso, elas se tornaram mais exigentes. Via de regra, elas não querem se relacionar, muito menos se casar com um homem inferior a ela, tanto financeiramente quanto educacionalmente, pois o custo biológico e profissional de ter um filho é extremamente alto para a mulher, especialmente em uma sociedade como a nossa, onde redes de apoio quase não existem mais. Então o peso da criação da prole cai quase que completamente no colo da mãe. Um homem que não garante a segurança da mulher neste período não é uma boa opção para casamento. Portanto, a tendência histórica de mulheres jovens se relacionarem com homens um pouco mais velhos vai seguir sendo a norma, pois eles tiveram mais tempo para estabelecer uma carreira e acumular recursos. A média de idade do primeiro casamento nos Estados Unidos hoje é de 30 anos para homens e 28 anos para mulheres. E esse gap tende a aumentar. 60% das graduações de ensino superior são conquistadas por mulheres. Por sua vez, o desemprego entre homens cresceu enquanto a sua renda média despencou nos últimos 30 anos. O homem jovem nunca teve muita coisa para colocar na mesa, só que a antiga dinâmica de gêneros do macho provedor foi um fator que facilitava o estabelecimento de relacionamentos duradouros. Só que isso acabou há muito tempo, e os homens aparentemente ainda não se adaptaram à nova realidade. Para somar ao desastre, o fenômeno da adolescência tardia prejudica muitos homens. Ao passo que tudo se torna mais caro, etapas da vida são postergadas, como entrar no mercado de trabalho e sair da casa dos pais, tornando mais difícil o estabelecimento de relacionamentos estáveis. 27% dos homens entre 25 e 54 anos ainda moram com os velhos, e desse total, apenas 2% estão em um relacionamento. E além disso tudo, há um novo fator que divide homens e mulheres: política. Tava demorando, né? Sempre existiu uma pequena divisão de gênero em questões políticas. Até o início da década de 70, as mulheres tinham posições um pouco mais conservadoras que os homens. O zeitgeist feminino dessa época era a defesa da família e de tradições, mas as coisas mudaram. A diferença ideológica entre os gêneros se atenua e praticamente desaparece nas potências industriais. Até que ao final dos anos 80, uma nova divisão surge onde as mulheres tendiam a ser um pouco mais progressistas
progressistas e os homens não tão progressistas, mas nada que decidisse eleições. O ponto é, as disputas ideológicas mais violentas não se davam por gênero, elas aconteciam entre classes sociais, religiões, etnias ou regiões dentro de um país. Tanto homens quanto mulheres de um mesmo grupo tendiam a possuir ideias muito semelhantes. Só que nos últimos 10 anos a tendência feminina progressista e a tendência conservadora masculina se intensificaram a tal ponto que talvez não seja mais possível conciliar os gêneros. As mulheres da geração Z estão se radicalizando à esquerda, enquanto os homens estão se afastando do progressismo que adotavam no passado. Alguns deles estão até mesmo abraçando o extremismo político, mas à direita. Opostos não se atraem. Relacionamentos bem-sucedidos dependem da compatibilidade de visões de mundo. A divisão ideológica entre os zoomers é um impeditivo para o estabelecimento de relações. Some tudo isso à baixa socialização da geração Z e temos uma tempestade perfeita para formar uma geração de celibatários solteirões que tem alergia ao contato humano, mas ainda assim são extremamente carentes. E aqui entram em cena os aplicativos de relacionamento, o tipo de serviço que nos últimos 10 anos mudaram radicalmente as interações entre homens e mulheres. Antes deles, e das mídias sociais em geral, para você conhecer outras pessoas era necessário sair de casa e interagir com o mundo ao seu redor. O amor da sua vida poderia estar no seu trabalho, faculdade, balada, café, qualquer interação humana poderia te levar a algum lugar imprevisível. Hoje basta baixar o Tinder, Bumble, Happn, Badoo, um vasto cardápio humano no raio de 50 quilômetros estará disponível para você checar. Conversas de olhares, contato humano foram substituídos por swipes. Em alguns minutos você rejeitará dezenas de potenciais pretendentes se baseando em critérios superficiais. E isso faz com que seu cérebro acredite que suas opções são infinitas. Relacionamentos se tornaram um jogo, eles se tornaram um mercado. Pessoas são reduzidas a 10 fotos, uma descrição de 500 caracteres e algumas características genéricas. Isso é o suficiente para você aceitar ou rejeitar potenciais parceiros em julgamentos que duram poucos segundos. E ao sentir o menor incômodo durante uma conversa com esse indivíduo, basta desfazer o match ou bloqueá-lo. Os incentivos para conhecer alguém além da primeira camada acabaram. Você não precisa mais lidar com pequenas diferenças ou emoções alheias. É só seguir arrastando pessoas pro lado e reiniciar o processo. E mesmo que alguma conversa evolua para o mundo real, cortar contatos é muito fácil. Essa pessoa que você conheceu no Tinder muito provavelmente não possui qualquer tipo de conexão com seu círculo social. Sumir é fácil. E depois de um tempo nesses aplicativos, qualquer tipo de responsabilidade emocional evapora. Afinal de contas, há uma barreira intransponível entre você e o outro. Há a ilusão de que você está protegido de desilusões. O medo da rejeição se tornou um dos grandes pesadelos da geração Z. Não dá para ceder mais? Ser vulnerável é um pecado. Uma geração inteira que acha que relacionamentos são uma eterna batalha de egos e ninguém quer perder. Os apps supostamente servem para evitar esse trauma. Assim, os indivíduos que passam pela sua tela deixam de ser pessoas e se tornam apenas uma muleta emocional. Se antes você realmente precisaria se esforçar para conseguir algum tipo de aprovação ou intimidade com alguém, hoje, algumas poucas mensagens trocadas com um match recente podem suprir sua carência momentânea. O ponto é, os relacionamentos mudaram? Pode ser que para sempre. Encontros se tornaram só entretenimento e muita gente já está sentindo direta ou indiretamente os impactos negativos deste processo. Essa dinâmica extremamente desumanizante gerou um fenômeno curioso na geração Z. A baixa sociabilidade pode ter causado uma resistência a encontros sem valor. A vontade de preservar o que resta de saúde mental faz com que os zoomers prefiram conversar
conversar por muito mais tempo, assim tendo menos encontros casuais, evitando ao máximo possíveis decepções. Outra possível consequência da baixa sociabilidade é que zoomers dão preferência a iniciar relacionamentos com amigos próximos ou conhecidos, em vez de completos desconhecidos, muito diferente das 3 gerações anteriores, onde mais de 40% dos boomers, Gen X e Millennials simplesmente não conheciam seus parceiros antes do seu primeiro encontro. Os aplicativos de relacionamentos estão em um leve declínio desde 2020. Jovens adultos entre 18 e 25 anos estão lentamente deixando de lado esse tipo de serviço para voltar ao bom e velho contato no mundo real, apesar de não ser exatamente da mesma forma que as gerações passadas encontravam seus parceiros. Os apps de relacionamentos têm plena consciência disso e, neste momento, o marketing dessas Big Techs está focado em cooptar novamente a atenção da geração Z, grupo esse que forma 30% da base de usuários do Tinder e é o único que vem diminuindo. E caso sejam bem-sucedidos nessa contenda, os resultados podem ser desastrosos para a sociedade como um todo. As mesmas técnicas aplicadas nas redes sociais também estão nos aplicativos de relacionamento. Você pode muito rapidamente se tornar um viciado em jogar pessoas para o lado. O disparo de dopamina de um match é imenso. Você vai voltar ao aplicativo em busca disso e as empresas por trás desses serviços fazem de tudo para te manter preso à plataforma. Isso é totalmente contraditório à propaganda desses apps. Teoricamente, eles servem de intermediário para você encontrar um novo relacionamento, né? O seu objetivo real é o exato oposto disso. Eles querem te manter sozinho pelo maior tempo possível para que você siga pagando pelos seus planos Premium. Aqui, mais do que em qualquer outra rede social, o usuário é um produto. No caso, as mulheres são. Afinal, elas formam apenas 34% da base de usuários do Tinder, o principal atrativo para o demográfico que sustenta financeiramente essa empresa. Os 66% de homens que compram os múltiplos pacotes Premium oferecidos pela plataforma. A cada 100 swipes, em média, as mulheres no Tinder conseguem obter 10 matches, uma taxa de sucesso de 10%. Em contrapartida, os homens têm 0,6% de matches, 1 a cada 140 swipes. O plano gratuito do Tinder te permite dar 25 likes a cada 12 horas. O mesmo princípio de falsa escassez que é visto em jogos de celulares, onde você pode utilizar uma habilidade gratuitamente a cada X número de horas, é aplicado aqui. Essa escassez é criada para que você adquira um plano premium, eliminando essa limitação. A gamificação do Tinder não para por aí. Todas as redes sociais possuem uma mecânica chamada Shadow Ban, que é basicamente excluir conteúdo ou pessoas dos algoritmos de recomendação. Assim, conteúdos polêmicos só serão acessados se um usuário pesquisar por eles de forma muito específica. A recomendação do Tinder são pessoas em um cardápio humano. Quanto mais likes um usuário recebe, mais ele será recomendado para outros usuários. O contrário também acontece. Quanto mais dislikes um usuário receber, menos exposição no app ele terá. Traduzindo, gente feia é punida por utilizar o app. E não há forma mais direta de expor esse fato. O próprio aplicativo deixa isso bem claro. É possível pagar para aumentar as recomendações do seu perfil, sejam por pacotes de boosts ou por um plano de assinatura que fará com que seus likes tenham mais peso. A baixa conversão de swipes em matches e o soterramento de perfis fazendo com que pessoas passem semanas sem receber um único like. Essa é a receita perfeita para destruir a autoestima de qualquer um, especialmente dos homens, que é o público mais prejudicado por essas plataformas. Os dados do Hinge, o terceiro maior aplicativo de relacionamentos do mercado, ilustram claramente essa dinâmica. Os homens dão cerca de 800% mais likes do que as mulheres. Metade desses likes é direcionada a 25% das mulheres mais atraentes. Como você já percebeu, as mulheres são mais seletivas. Elas iniciam menos conversas, dão menos likes, e a metade de todos os likes das mulheres do Hinge
feed são direcionados aos 15% dos homens mais bonitos. Há uma gigantesca concentração de interação nos perfis de pessoas mais bonitas. 52% dos usuários do Hinge conseguem menos de um match por dia. Quando se trata somente da base de usuários masculina, só 13% dos homens conseguem um match por semana. Sua aparência define o seu sucesso nesses aplicativos. Eles são rasos e nunca irão mudar. O público feminino tem tantas opções que qualquer característica sua pode ser a razão para dar um dislike, e o dano que isso causa é monumental. Homens que utilizam aplicativos de relacionamento apresentam sintomas muito similares aos que mulheres têm no Instagram: baixa autoestima, problemas de imagem e a destruição da sua saúde mental. Se você é só um cara normal, existem 3 opções para você: pagar para receber atenção, aceitar o fato de que será jogado em um buraco junto com todos os demais normais como você, ou sair fora desse joguinho que só te faz mal. E como já tratei tantas vezes nesse vídeo, a Gen Z sofre com problemas de baixa sociabilidade. Se remover voluntariamente dos aplicativos de relacionamento pode dificultar muito a sua busca por outra pessoa, pois quem está disponível muito provavelmente também está por lá. No fim do dia, muito possivelmente você vai ficar sozinho. E talvez busque uma alternativa para suprir suas necessidades. Os inúmeros serviços oferecidos pelas gigantes do Vale do Silício transformaram profundamente o nosso modo de viver. Serviços esses que muitas vezes não surgiram de uma necessidade anterior, mas foram criados por empreendedores para suprir uma nova demanda que não existia, resolvendo problemas que o público sequer imaginava ter. Essas inovações catapultaram pequenas startups diretamente ao posto de maiores corporações do mundo. Só que todo esse sucesso veio acompanhado de um intenso escrutínio público. Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft e Apple são figurinhas cativas em tribunais ao redor do planeta por todo tipo de polêmica. Desde acusações de serem monopólios, praticarem dumping, venda casada, utilização indevida dos dados de seus usuários e por aí vai. Esse tipo de atenção é justificada? Afinal de contas, essas são as maiores e mais importantes companhias do planeta. Só a Magnificent Seven representa um total de 40% da Nasdaq. Descendo para o mundo real, 5 dos 10 sites mais acessados em 2023 são controlados por apenas 2 empresas. Entre os 10 aplicativos mais baixados na Play Store, 4 são da Meta e a loja da Alphabet. Porém, todo esse escrutínio em cima das Big Techs não atinge todas as empresas de tecnologia. Há uma certa transparência por parte das corporações que formam o GAFAM e as empresas de Elon Musk, por exemplo. Quase todas elas são listadas na bolsa e os seus executivos constantemente são convocados para prestar depoimento. Isso nem de longe acontece com a bilionária indústria moderna de entretenimento adulto. Não há nenhuma transparência por parte dessas companhias, nem existe vontade política ou do público para mudar isso. Atualmente existem 2 titãs na indústria pornográfica, a Ailo, que até pouco tempo atrás se chamava MindGeek, e o OnlyFans. Eu vou começar pela primeira. Tudo que envolve a Ailo está cercada de mistérios. Ela não tem uma única origem. Essa é a união de várias outras empresas que surgiram entre o fim da década de 90 e a primeira metade dos anos 2000. Mas as principais que forjaram esse titã do meio pornográfico foram a Nets, um distribuidor de propaganda para sites de conteúdo adulto desenvolvida pelo alemão Fabian Thielmann, um agregador de conteúdo pornográfico criado em 2004 chamada Mansef, desenvolvido por Stephanie Manos e Oysan Youssef, e o Pornhub, que você sabe muito bem o que é, criado em 2007 por Matt Keiser. Ao longo da segunda metade da década de 2000, Thielmann adquiriu dezenas de empresas neste ramo, incluindo a Mansef e o
Interhub, empresa mãe do Pornhub, formando o conglomerado Menuhin. Mas essas aquisições não cessaram, muito pelo contrário, elas ganharam ainda mais força. No ano de 2011, a companhia levantou mais de 350 milhões de dólares de 125 investidores, a maior parte deles secretos, porém sabe-se que houve aporte do JP Morgan e da Cornell University. Os maiores sites e produtoras de conteúdo adulto foram adquiridos pela Menuhin durante a década de 2010, chegando ao ponto de se tornarem parceiras de distribuição da Playboy. Em 2013, Tillman vendeu a sua parte na empresa. Ele foi acusado de evasão fiscal na Alemanha e a companhia mudou de nome, se tornando a MindGeek. E muito provavelmente foi neste momento que Bernard Bergman se tornou o principal dono desse conglomerado. Tudo isso que eu descrevi não era de conhecimento do público geral. A construção desse gigante da indústria pornográfica aconteceu de forma sigilosa. E se não fosse uma matéria da Financial Times de dezembro de 2020 expondo tudo isso, ninguém saberia praticamente nada da companhia mãe do 12º site mais acessado do mundo em 2024. Média de 115 milhões de acessos por dia somando todos os seus sites em 2018 e que teve lucros de quase $500 milhão em 2021. Pelo menos é o que se sabe. Em 2023, a MindGeek foi adquirida por um valor desconhecido pela equity firm chamada, se prepara, Ethical Capital Partners. E ela foi rebatizada como Ailo. Ninguém da Ailo quer que o público saiba o que está acontecendo por lá. Tudo sempre esteve envolto em mistério e esse é o direito deles. Afinal, são companhias de capital fechado, mas essa é uma das maiores empresas da internet e o máximo que sabemos são algumas informações vazadas por um jornal e meia dúzia de nomes que levam a lugar nenhum ou para agregadores de processos. O que nos traz os pilares que sustentam a Ailo. E são 3. As assinaturas por conteúdo exclusivo que suas dezenas de produtoras disponibilizam, a publicidade em seus sites e pirataria. Muita pirataria. A luta entre o lobby das gigantes do entretenimento e a internet é tão antiga quanto a própria internet em si. Algumas vezes o lobby venceu, como no caso do Napster, em outras, ela chegou em um acordo, como aquele fechado entre o YouTube e a Viacom. Só que quando se trata de pornografia, a coisa é bem diferente. Por décadas, esse tipo de material foi produzido por pequenos estúdios e vendido diretamente ao público via VHS e DVD. A pirataria nunca foi um grande problema, até o advento do streaming online. Sites pornográficos desde a década de 90 alimentam seus catálogos roubando material de terceiros e disponibilizando gratuitamente ao público. O lucro desses sites é com a publicidade exibida por lá. Todas as empresas controladas pela Ailo e suas concorrentes ainda se sustentam neste mesmo modelo. Os pequenos estúdios entraram em extinção ao longo das últimas 3 décadas, justamente por causa da pirataria, enquanto os estúdios pertencentes aos conglomerados de entretenimento adulto cresceram e conquistaram uma espécie de monopólio dentro do mercado. Assim, a Ailo dita todas as regras desde o casting de atores, pagamentos, contratos, gravação, edição, disponibilização do conteúdo, divulgação, publicidade e possível venda dos seus dados, já chegou lá. Também há a produção de conteúdo amador. Esse material não seguirá as regras impostas aos trabalhadores que operam com as produtoras, mas esses indivíduos vão seguir todas as demais regras da plataforma. No fim do dia, é a mesma coisa com ainda menos garantias jurídicas. O mesmo modelo que as redes sociais utilizam de disponibilizar gratuitamente conteúdo é aplicado aqui. Diariamente, mais de 15 terabytes de vídeos são upados nos sites controlados pela Ailo, e eles possuem o mesmo objetivo das redes sociais: fazer com que o usuário fique preso ao site pelo maior tempo possível. E as mesmas técnicas das redes sociais também são aplicadas nos sites de entretenimento adulto. O conteúdo é gratuito? O algoritmo desses sites vai ler o seu comportamento e preferências para te recomendar o material que mais se adeque aos seus gostos, fazendo com que você passe mais tempo no site e possivelmente adquira uma assinatura. E mesmo que você não compre nada, você viu muita publicidade e entregou voluntariamente seus dados a essas companhias. Dados extremamente particulares. Afinal de contas, isso é conteúdo pornográfico. Some seus padrões de uso nesses sites a
todos os demais que utiliza, porque sim, tudo aquilo que você faz online está sendo monitorado, compilado e utilizado para te entregar publicidade personalizada. E eu te garanto, a publicidade direcionada é o menor dos seus problemas. Mas essa é uma conversa para outro vídeo. O ponto é, a Ailo faz de tudo para te viciar, ofertando o conteúdo mais viciante do planeta. Mas você pode acabar se cansando de consumir o mesmo material que todo mundo consome e busca por algo mais personalizado. E é aí que o OnlyFans entra. Essa plataforma surgiu em 2016 com a seguinte premissa: influenciadores poderiam vender seu conteúdo de forma exclusiva aos seus seguidores. Ok, essa não era uma ideia nova. O Patreon existe desde 2013, mas o pulo do gato do OnlyFans foi a não existência de regras que impeçam os criadores de publicarem conteúdo adulto na plataforma. Só que seu sucesso não veio imediatamente. Por vários anos essa rede seguiu sendo relativamente obscura, até que pandemia. O lockdown afetou todo mundo, com os trabalhadores da indústria pornográfica não seria diferente. Eles foram os primeiros a aderir em massa à nova plataforma e em pouco tempo, vários influenciadores e anônimos também viram no OnlyFans uma oportunidade de fazer um dinheiro sem sair de casa. A plataforma chega ao mainstream com o caso da ex-atriz da Disney, Bella Thorne, que faturou $1 milhão em 24 horas. Uma verdadeira corrida ao ouro teve início e, de certa forma, perdura até hoje. Em um cenário econômico que beira o catastrófico para jovens de todo o mundo, a promessa de fazer dinheiro fácil vendendo algumas fotos e vídeos é extremamente sedutora. E o suficiente para jogar para dentro da plataforma 3 milhões de criadores até o ano de 2022. A Bella Thorne foi só o início. Exemplos de sucesso pipocaram por todos os lados. Mais de 300 criadores faturaram mais de €1 milhão na plataforma. 300 é a realidade, tende a ser decepcionante. A propaganda da plataforma, que é feita por seus maiores criadores, no fim, é só propaganda. Os produtores no top 10 da plataforma, aqueles que conquistaram mais assinantes e engajamento e, consequentemente, ganharam mais dinheiro no último mês, têm em média, rendimentos de aproximadamente $1.000 nos últimos 30 dias. Na shitcoin brasileira, isso dá mais ou menos R$5.500. Para a nossa realidade abissal, esse é um bom valor, mas não é nem um salário mínimo nos Estados Unidos. Dá para ganhar mais dinheiro trabalhando no McDonald's. Mas o ponto aqui não é o dinheiro, mas sim que os 10% que performaram melhor entre os mais de 3 milhões de criadores ganharam menos que um adolescente virando hambúrguer. Mirando para mais perto do topo da pirâmide, o top 1% desses milhões de criadores fatura um pouco mais, cerca de $6.000 mensais, o que dá $70.000 por ano e não é muito acima da média salarial anual em vários estados nos Estados Unidos. O único grupo que realmente faz muito dinheiro se expondo no OnlyFans é o top 0,1%. Ele sim tem uma média de rendimentos de $100.000 por mês, mas não se anime, é mais fácil cair um raio na sua cabeça agora que fazer parte desse grupinho de 3 mil que faturam 6 dígitos na plataforma. Para a vasta maioria dos criadores, em especial as mulheres, afinal elas são cerca de 70% da base de produtores de conteúdo que vendem seus materiais no OnlyFans, não há uma gigantesca demanda. A oferta de pornografia gratuita na internet é gigantesca, a plataforma não vai te promover a custo de nada. Isso faz com que essas criadoras tenham a necessidade de crescer seus números em outras redes sociais, como Instagram, TikTok e Twitter, a fim de angariar novos assinantes. Porém, existe uma forma alternativa para se fazer dinheiro no OnlyFans: o marketing de referência. Você não sabe o que é? É basicamente um esquema de pirâmide. Todos os produtores de conteúdo na plataforma podem gerar um link de afiliado, e todos que se cadastrarem por ele e começarem a vender seus conteúdos no OnlyFans gerarão um retorno de 5% sobre
todas as vendas. É o esquema perfeito. Uma influenciadora gigante pode faturar milhares de dólares só com seu link de afiliado, aliciando centenas de mulheres com a promessa de vultosos retornos pela simples venda de algumas fotos e vídeos íntimos. Mas a dura realidade é que elas vão fazer parte do top 90%, que ganha em média entre 160 e 190 dólares por mês, o que dá mais ou menos entre 950 e R$1.000, menos que o nosso salário mínimo. No fim do dia, a grande maioria das criadoras do OnlyFans cai na mesma ilusão que atrai jovens para as produtoras de vídeos adultos: a promessa de fama e muito dinheiro. Porém, no fim, as únicas pessoas que realmente vão lucrar com seu trabalho são os executivos que coordenam essas empresas. E eles não querem que você pense muito sobre isso. Afinal, você pode ser a próxima grande estrela da indústria. Insista que você ainda vai chegar lá. Os criadores de conteúdo para o OnlyFans, atrizes e atores de filmes adultos, não são os únicos prejudicados pela abjeta indústria pornográfica. E dá para argumentar que a maior vítima nesse jogo é justamente o público que a sustenta. Não há nenhum tipo de consenso quando se trata do chamado vício em pornografia. Desde classificar o consumo excessivo de conteúdo pornográfico como um vício, pois existe uma grande resistência em tratar esse fenômeno como um vício por questões culturais. Afinal de contas, vivemos em um período de liberdade sexual e falta qualquer tipo de consenso em como diagnosticar clinicamente esse vício, dada a dificuldade em realizar pesquisas sobre o tema. Apesar disso, existem similaridades entre o consumo excessivo de material pornográfico e outros tipos de vícios, em especial vícios comportamentais. Por conta disso, em 2022, a OMS incluiu sobre o guarda-chuva do transtorno do comportamento sexual compulsivo, que é a falha recorrente em controlar seus impulsos sexuais, o consumo excessivo de pornografia. Mas a OMS não trata o consumo recorrente desse material como uma dependência. Dito isso, mesmo que vícios comportamentais ainda sejam uma área pouco estudada, e o que eu vou chamar de vício em pornografia pelo resto desse capítulo seja uma área da psicologia ainda mais obscura, há uma considerável bibliografia sobre as razões que levam à utilização desse material de forma excessiva e os danos mentais, emocionais, físicos e sociais causados pelo seu consumo. Pois assim como tudo que tratei nesse vídeo, a chave do desastre é a dosagem elevada. Segundo um estudo realizado pelo National Library of Medicine, 91,5% dos homens e 60,2% das mulheres que participaram da pesquisa haviam consumido conteúdo pornográfico nos últimos 30 dias. Independente do tipo de material, seja ele áudio, vídeo, foto ou texto. Praticamente todo mundo é um consumidor passivo desse conteúdo. Ela está em todos os cantos e é cada vez mais difícil não se expor a esse material. E ao passo que nos tornamos cada vez mais isolados, a acessibilidade, gratuidade e anonimato desse conteúdo faz com que incentivos para começar a consumir de forma ativa e seguir consumindo sejam enormes. A pornografia se tornou uma das principais ferramentas para lidar com estresse e solidão. A questão aqui é, a falta de autocontrole no consumo desse material pode desencadear, no longo prazo, uma série de consequências negativas para o usuário. Porém, não é tão fácil assim consumir esse material de forma saudável, se isso for possível para começo de conversa. O comportamento de consumo humano em relação à comida e ao sexo é mais complexo do que um simples reflexo e estímulo-resposta, que é a reação lógica a um estímulo, muitas vezes sem qualquer tipo de reação consciente por parte do indivíduo. O sexo envolve processos cognitivos mais elaborados. O seu comportamento sexual é moldado por experiências passadas, contexto sexual, emoções e expectativas pessoais, além de milênios de um processo evolutivo extremamente complexo moldado para reforçar comportamentos que aumentem as chances de sucesso reprodutivo. Tudo isso entra em parafuso quando se tem contato com o estímulo supranormal que a pornografia proporciona. Inicialmente, o seu cérebro não está preparado para lidar com esses estímulos artificiais, e com o tempo, mudanças neuroplásticas ocorrem nos circuitos neurais associados à recompensa e ao prazer. Eles são reforçados de maneira anormal. Isso pode levar à formação de padrões de comportamento que se tornam cada vez mais difíceis de modificar. A exposição por longos períodos à pornografia causará dessensibilização. Com o sistema de recompensa já profundamente desregulado, esse indivíduo vai consumir cada vez mais conteúdo, até que o material comum não causará a mesma
mesma satisfação que causava antes. Materiais que anteriormente poderiam gerar repulsa com o tempo e a dessensibilização passam a satisfazer seus desejos sexuais. E sim, satisfazer seus desejos sexuais, porque nessa altura do campeonato, realizar o ato pessoalmente não vai gerar o mesmo prazer que consumir pornografia. As profundas mudanças no córtex pré-frontal do viciado nos disparos de dopamina que o consumo de pornografia proporciona vão desde a deterioração da capacidade de tomada de decisões, aumento da impulsividade, redução da memória de trabalho, que é a capacidade de guardar informações de curto prazo, até a elevação da rigidez cognitiva, dificultando a sua capacidade de aprendizado e a habilidade de mudar e focar a atenção em outras tarefas, e a total desumanização de outras pessoas, que na visão desse viciado se tornaram meros objetos para o seu prazer sexual. Esse indivíduo se tornará obcecado em sexo, suas antigas concepções morais estarão em ruínas e suas novas obsessões, fetiches e gostos podem atingir as pessoas ao seu redor. Mas no fim do dia, o maior prejudicado por essa dependência é o usuário, pois algo que servia inicialmente como uma ferramenta para lidar com o sofrimento pode se tornar a principal razão para a persistência desse sofrimento. O consumo excessivo de conteúdo adulto pode destruir seus relacionamentos interpessoais e isolar ainda mais o indivíduo, que ao invés de dedicar tempo e esforço para construir relações saudáveis no mundo real, esse indivíduo viciado em pornografia continuará consumindo esse conteúdo para lidar com a solidão, gerando maior isolamento e perpetuando o ciclo de consumo excessivo. Essa compulsão, assim como todas as outras, é muito difícil de ser superada. Quebrar esse ciclo vai exigir um imenso esforço individual e o suporte de terceiros nesse processo. O problema é que se essas conexões sociais positivas existissem antes do usuário se tornar dependente de conteúdo pornográfico, esse problema nem existiria para o começo de conversa. Desde o alvorecer da humanidade, a habilidade de estabelecer conexões interpessoais herdada de nossos ancestrais ainda mais primitivos foi crucial para a sobrevivência da espécie. Em um ambiente extremamente perigoso e competitivo, os grupos tinham maiores chances de se manterem vivos que indivíduos isolados. Nossa espécie foi moldada em torno dessa dinâmica. Dependemos de contato humano e cooperação, assim como precisamos de água, comida e abrigo. As coisas não mudaram com o passar dos milênios. Você tem as mesmas necessidades de um humano de 30 mil anos atrás. O nosso cérebro é praticamente o mesmo e o repentino isolamento das últimas décadas está causando um dano sem precedentes. E adivinha, qual é a geração mais prejudicada por isso? Uma epidemia de solidão está se alastrando e pouca gente está se dando conta disso. Essa epidemia não está afetando apenas os relacionamentos amorosos. Todos os vínculos sociais estão enfraquecendo ano após ano. Pelo menos é isso que aponta o American Time Use Survey. O tempo médio de isolamento subiu 24 horas por mês entre 2003 e 2020. Isso é, o tempo que você esteve sem a companhia de ninguém, como por exemplo, fazendo compras sozinho. Enquanto isso, o tempo gasto com familiares que vivem com você ou parentes distantes caíram 6 horas. Interações com seus amigos despencaram de 60 para 20 horas e atividades em pessoa, acompanhado por alguém, caíram 14 horas em 17 anos. Quando se olha apenas para o sexo masculino, as coisas são ainda piores. Não bastando a taxa de solteiros de 63% entre homens de 18 a 29 anos, em 2021, 15% dos homens adultos nos Estados Unidos não tinham nenhum amigo. Em 1990, esse número era de 3%. Essa porcentagem é similar ao agregado de homens e mulheres no Brasil de 2023, onde 14% da população afirma que não possui nenhum amigo. Esse valor subiu 5 pontos desde 2021. A pandemia foi um elemento que destruiu a vida social de muita gente, especialmente entre os Zoomers, onde 9% dos homens e 16% das mulheres perderam contato com a maior
parte dos seus amigos. Esse é um dado assustador, tendo em vista os danos que a desconexão social causam. A importância de ter relacionamentos de qualidade, sejam eles amorosos, familiares, profissionais, amizades, não importa o tipo, é imensa. Sua chance de sobrevivência possuindo fortes conexões sociais aumenta em 50%. Isso significa que o isolamento de um indivíduo é pior que fumar 15 cigarros por dia, beber 6 drinks diariamente, sedentarismo, obesidade e poluição. Piora. A solidão, isolamento social e baixo suporte social, que seria sua rede de apoio, estão associadas a um aumento no risco de problemas no coração, infarto ou desenvolvimento de hipertensão, diabetes, baixa imunidade a doenças infecciosas, Alzheimer, demência, depressão, ansiedade e tendências suicidas. A maneira como você vê o mundo e lida com os problemas da vida muda drasticamente de acordo com o tipo de conexão social que você possui ou não possui. Para a maioria das pessoas, o seu propósito origina-se na família e nos amigos próximos. Você lida melhor com situações extremamente estressantes quando há alguém para te apoiar. O oposto, obviamente, também é verdadeiro. Tudo se torna mais miserável quando não há nenhum tipo de suporte ou quando se tem que lidar com relacionamentos abusivos dentro da sua família, com amigos ou em sua vida profissional. O grupo mais prejudicado com essa epidemia de solidão são os homens da geração Z. Eles se sentem isolados. Quase um terço deles simplesmente desistiu de buscar um relacionamento amoroso, mesmo a proporção dos homens que têm medo de sofrer uma falsa acusação de abuso e de quem tentou largar o vício em pornografia, mas não conseguiu. A metade dos zoomers apresentam sintomas depressivos e têm pensamentos suicidas com frequência. Isso pode estar relacionado à solidão e à percepção dessa geração de homens de que o futuro não é nada animador. As instituições de Estado estão em descrédito, a economia vai de mal a pior. Pautas progressistas são 8 ou 80, não servem para nada ou ativamente pioram a qualidade de vida dos homens. Menos de 10% fazem parte da nova religião americana. Metade dos zoomers não acham que o feminismo tornou as coisas melhores e consideram que sua vida, no geral, é pior que a das mulheres, e o sentimento geral é de que ninguém realmente me conhece, o que torna tudo mais interessante. Na contramão do que prega a religião moderna, os homens se sentem melhor quando agem de forma tradicionalmente masculina, e aqueles que possuem visões mais conservadoras têm um senso de propósito maior do que o de progressistas. Essa pode ser uma reação à propaganda que é exposta pela mídia tradicional, pois quase metade dos zoomers da geração Z consome algum tipo de conteúdo da machosfera, material controverso que discute masculinidade nos dias de hoje. Mas apesar disso, zoomers e millennials apoiam quase que universalmente a legalização do aborto, tanto fácil e restrita ou com algumas restrições, e a paridade salarial entre homens e mulheres. Só que há um claro crescimento nas posições conservadoras entre os mais jovens. A questão é, muita gente não para só no conservadorismo, e toda ação gera uma reação. Faltam 90 segundos para o fim do mundo. Pelo menos é isso que o Bulletin of the Atomic Scientists cravou em janeiro de 2024. O mais perto da meia-noite que o Doomsday Clock chegou. Não que alguém se importe com essa relíquia ridícula da Guerra Fria, mas as justificativas para esse cenário quase desesperador são pelo menos interessantes. Vão desde os riscos envolvendo a IA e a sua aplicação, como na inteligência em programas de vigilância em massa e investigação, nas Forças Armadas, com o desenvolvimento de armamento autônomo, que definitivamente representa um risco à raça humana, e desinformação, com a produção de imagens, vídeos e áudios falsos que servem a múltiplos propósitos e podem causar um dano incomensurável com pouquíssimo investimento. Também foi destacado as mudanças climáticas, como sempre, e o risco em torno do aperfeiçoamento das técnicas de manipulação genética. Mas o que realmente fez o Bulletin deixar o Doomsday Clock tão perto da meia-noite é a guerra na Ucrânia. Uma verdadeira caixa de Pandora foi reaberta por Vladimir Putin. As ideias apresentadas e implementadas nas múltiplas conferências de paz durante e no pós-Segunda Guerra Mundial, que influenciaram diretamente a forma em que a política externa e a diplomacia atuaram durante
durante todo o século XX e início do século XXI foram destroçadas. A primeira é a ideia de que guerras de conquista ficaram no passado e as fronteiras se cristalizaram, o que é um completo absurdo. A segunda é a noção que a globalização evitaria conflitos entre nações capitalistas, pois a interdependência econômica faria com que guerras se tornassem negócios tão ruins que mesmo a vitória representaria uma derrota. Assim, elas simplesmente deixariam de acontecer e tudo seria resolvido através da diplomacia. Essas crenças foram incutidas de tal forma na cabeça de nossos governantes baby boomers e Gen Xers que suas mentes simplesmente não conseguem conceber a possibilidade de que essas ideias não funcionam mais. Em 22 de fevereiro de 2022, absolutamente tudo mudou. A bomba econômica lançada pelos aliados ocidentais contra a Rússia não foi suficiente para quebrar aquela nação. Muito pelo contrário, eles estavam preparados para isso e esse ataque financeiro foi o sinal vermelho para todos os países que desafiam a ordem atlanticista. A remoção da Rússia do sistema financeiro apenas fomentou a criação de uma alternativa fora do dólar para realizar comércio internacional. A hegemonia norte-americana de quase um século está sendo desafiada dentro do capitalismo por ditaduras e democracias iliberais. Vários conflitos adormecidos por décadas por conta da Guerra Fria e o enfraquecimento do Império Americano estão estourando ao redor do planeta. A diplomacia está falhando e os países estão se rearmando, fortalecendo seus exércitos, restaurando suas indústrias e se preparando para o pior. Mas, dentro de casa, a agitação civil ganha força. Todos os elementos que tratei neste vídeo afetam em maior ou menor grau a maior parte do mundo, só que as questões que envolvem imigração em massa na Europa, disputas fronteiriças na China, a Guerra Fria no Oriente Médio e a baguncinha na Ucrânia fomentam todo tipo de extremismo que você talvez não consiga nem imaginar. O fracasso das políticas implementadas nas últimas 8 décadas fez surgir forças de direita que buscam corrigir essas falhas através das instituições. Mas os resultados são inócuos, para dizer o mínimo, pois a mera existência dessa direita faz com que o sistema lute com todas as armas ao seu dispor para defender o status quo, sabotando quaisquer reformas, por mais brandas que sejam, propostas por essa nova direita. A campanha de medo fomentada nessa luta assimétrica fez ressurgir o interesse nas empoeiradas propostas da extrema esquerda, que de novo não apresenta nada, além de gritos histéricos em defesa da democracia burguesa que tanto desprezam. Por fim, a luta do establishment contra essa nova direita que opera dentro das 4 linhas da Constituição e questões específicas de cada país, como imigração, economia, ressurgimento da extrema esquerda ou a famigerada cultura woke, servem de combustível para o renascimento de movimentos da extrema direita que não se identificam com essa nova direita mainstream que surgiu nos últimos 10 anos e apresentam propostas verdadeiramente radicais e perigosas para solucionar os problemas causados pela social-democracia. As décadas de estabilidade lastreadas na existência de um inimigo comum estrangeiro que servia de bode expiatório para todas as mazelas que uma nação vivenciava deram lugar a um mundo caminhando para a multipolaridade geopolítica e desordens civis fomentadas por centenas de grupos interessados na substituição do que está aí. A instabilidade é o novo normal. Onde isso vai chegar, ninguém sabe. O renascimento de uma nova Europa, o seu último suspiro como civilização, a vinda do César americano para encerrar de uma vez por todas as guerras faccionais da República, ou o fim do Império, a retomada chinesa do protagonismo como potência global, ou o colapso do Partido Comunista em dezenas de senhores da guerra. Nessa altura do campeonato, tudo pode acontecer. O emaranhado de alianças que foi construído por nações rivais pode rapidamente escalar pequenos conflitos regionais, a Terceira Guerra Mundial. E mesmo que nada disso aconteça, que consigamos evitar o colapso da globalização em uma crise econômica sem precedentes ou o fim de nações inteiras no fogo nuclear, a geração Z dá todos os sinais de que será uma força de destruição do sistema podre que se formou a partir da segunda metade do século XX. O extremismo político é algo que não assusta a geração Z, reação diametralmente oposta às gerações anteriores. Os zoomers estão se radicalizando com muita velocidade por conta das mídias sociais e o caos estagnado que acomete o planeta. Se não resta qualquer tipo de credibilidade nas instituições para solucionar os problemas, por menores que
sejam. Abraçar ideias que fariam os burocratas que forjaram o nosso mundo chorar de medo não é impensável. É perfeitamente natural. Os líderes ou tiranos do futuro já nasceram e estão dando seus primeiros passos, literais ou figurativos. A nossa geração, assim como as próximas, vai destruir esse delicado sistema e não há outra alternativa. A maior crise de nosso tempo está chegando e a elite não está fazendo absolutamente nada para evitar isso. É até engraçado pensar que a geração Z está enfrentando alguns desafios verdadeiramente ímpares por conta dos erros e avanços de um passado recente e vai se deparar com questões tão antigas quanto a própria espécie. No entanto, o maior problema que vai cair no nosso colo e das gerações Alpha e Beta é o declínio demográfico. Verdade seja dita, reduções abruptas na população são eventos recorrentes. O colapso da Idade do Bronze, a queda do Império Romano e a peste negra são os exemplos mais conhecidos. Todos eles foram causados por um misto de violência, questões ambientais e peste, que resultaram em um colapso civilizacional. No nosso caso, em nosso tempo, há um novo elemento que, direta ou indiretamente, será o catalisador de tudo isso. A taxa de fecundidade é uma estimativa média de quantos filhos uma mulher teria em seu período reprodutivo, que se inicia no seu primeiro ciclo menstrual, entre 11 e 12 anos, e se encerra entre 40 e 50 anos. Para se atingir a estabilidade populacional, é necessário que a taxa de fecundidade seja de 2,1 filhos por mulher. E por praticamente toda a nossa existência nessa terra, atingir esse número não era um grande problema. A parte difícil era fazer com que essa criança atingisse a maioridade. As taxas de natalidade e mortalidade sempre foram extremamente altas e similares. Os dados do início da Revolução Industrial mostram que na maior parte dos países essa taxa ficava entre 5 e 6 filhos por mulher, mas desse total, na média, apenas 2 chegavam à vida adulta. Só que a população total estava começando a crescer de forma absurda. No Reino Unido, no início do século 17, haviam cerca de 4,2 milhões de anglos. Ao final do século, 5 milhões. 100 anos depois, de acordo com o censo de 1801, o total chegava a 8,3 milhões de pessoas vivendo nas Ilhas Britânicas. Em 1851, 17,9. Em 1901, 30,5. E esse ritmo de crescimento estava acontecendo em toda a Europa, não apenas o crescimento populacional, mas também o econômico. Os britânicos saíram na dianteira na utilização desse superávit populacional para alimentar as suas indústrias com mão de obra barata. Os Estados Unidos, França e o que viria a se tornar a Alemanha vieram logo atrás, e foi justamente na Alemanha que foram plantadas as sementes de uma bomba que vai devastar a economia do século XXI. Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, o homem que forjou a Alemanha, uma das figuras mais importantes do século XIX e quem sabe da história humana. Ele conquistou muita coisa durante seu período no comando do Segundo Reich, mas nesses mais de 120 anos desde sua morte, quase todas as suas realizações foram desfeitas. O império que Otto habilmente criou caiu. A república que se sucedeu foi consumida por um regime ditatorial atroz. A Alemanha foi praticamente terraplanada por conta disso e, no fim, foi dividida, só para novamente ser reunificada 40 anos depois. Só que apesar de tudo isso, um elemento das políticas de Bismarck foi mantida durante todo esse tempo: a Seguridade Social. E aqui destaco a aposentadoria financiada pelo Estado. Mais ou menos. O sistema de Bismarck era muito simples. O trabalhador alemão, ao atingir 70 anos, teria o direito de receber anualmente uma pensão. Um modelo perfeitamente sustentável, tendo em vista que em 1889 a taxa de fecundidade era de 5,22 e a expectativa de vida era de 40 anos, muito por conta da altíssima taxa de mortalidade infantil. Mas mesmo assim, poucos alemães chegariam aos 70 anos e mesmo que chegassem, não iriam viver muito mais que isso. Em poucas palavras, uma gigantesca massa de jovens trabalhadores sustentaria, com seus impostos, uma pequena quantidade de idosos. É um esquema de pirâmide, mas não havia nenhum motivo para se preocupar. Essa pirâmide seguiria sendo estável enquanto essa lógica fosse mantida.
Outra relíquia do século XIX que nos persegue até hoje são as teorias de Thomas Malthus, o ensaio sobre a população, onde ele descreve um cenário catastrófico em que o crescimento populacional superaria nossa capacidade de produção de alimentos, tornando iminente o colapso da sociedade. Para evitar isso, Malthus propôs que houvesse uma mudança de mentalidade geral, o incentivo ao autocontrole e a disciplina moral para controlar a natalidade. Infelizmente para Malthus, a Revolução Industrial estava ganhando tração enquanto ele publicava seus artigos, e o problema da produção de alimentos foi resolvido, em grande parte, através da mecanização da agricultura. A lógica seria que suas ideias seriam esquecidas, assim como muito lixo produzido no início do século XIX, mas não, elas perduraram, mudaram e a sombra de suas teses voltou a rondar os burocratas. O temor de que a produção de alimentos não seria suficiente para alimentar a população ressurgiu na primeira metade do século XX e esvaneceu quando outra revolução mudou absolutamente tudo. A Revolução Verde. Décadas de trabalho dedicados a expandir a produção agrícola geraram frutos e, pela primeira vez, a fome não era mais a nossa maior inimiga. Nós vencemos. Vencemos? Malthus dizia que o limite da população se impõe através da miséria, como doenças, fome, guerra e vícios. Como membro do clero anglicano, os vícios denunciados por Malthus eram moralistas, comportamentos contrários às normas sociais como promiscuidade, adiamento do casamento, controle de natalidade e aborto. Em 9 de julho de 1968, o psicólogo John Calhoun quis pôr à prova as ideias de Malthus, descartando o moralismo, e executou sua 25ª pesquisa comportamental para ver o que acontece com uma população de ratos em um cenário utópico. Sem migração, falta de recursos como água e comida, clima controlado e ideal, ambiente isolado de doenças e predadores. Neste contexto, lógico a se pensar seria que, com comida e água ilimitada, a população de ratos iria explodir até não sobrar mais espaço. Afinal de contas, são seres irracionais cujo único objetivo é se reproduzir. Não foi isso que aconteceu. 4 pares de ratos foram introduzidos neste ambiente controlado. E apenas 315 dias, aquela colônia chegou a 620 espécimes. 1465 dias depois, não restava mais nenhum rato vivo. Eles se extinguiram. Recursos infinitos e a incapacidade de migrar fez com que esses ratos, geração após geração, perdessem habilidades básicas como o cortejo, o cuidado materno, a defesa territorial e a organização em uma estrutura hierárquica. Eventualmente, até mesmo também a capacidade de se reproduzir e perpetuar sua própria espécie, caminhando para a extinção, mesmo vivendo em condições ideais. O argumento de Calhoun é que não há razão lógica para descartar a possibilidade de que uma sequência de eventos semelhantes na complexa sociedade humana resulte no mesmo desfecho. A falta de oportunidades para se integrar plenamente na sociedade e assumir papéis que atendam às necessidades além das mais básicas poderia, da mesma forma, levar a consequências desastrosas. Mas não leve tudo a ferro e fogo. Esse experimento apresenta diversos problemas metodológicos e éticos. A principal crítica é a respeito desse paralelismo antropomórfico que Calhoun tenta estabelecer. No entanto, vivemos em tempos tão peculiares que os argumentos sobre os vícios de Thomas Malthus e o universo 25 de Calhoun possam ter alguma validade. Não necessariamente para a extinção da raça humana, mas talvez para o colapso de nossa sociedade como a conhecemos. Vivemos em um momento que nossos ancestrais poderiam considerar utópico. Fome e peste não representam um risco de extinção para a nossa espécie. Estamos há alguns anos de completar um século sem guerras entre potências. Conflitos armados durante todo esse período se mantiveram restritos à periferia do mundo. O declínio da natalidade nos séculos 20 e 21 não é impulsionado pelas mesmas razões de sempre, mas sim por desafios completamente artificiais gerados por nossa sociedade próspera
próspera e moderna. Quando colocamos isso em perspectiva, o colapso para o qual avançamos rapidamente se torna ainda mais desesperador, pois não há precedentes históricos para nos guiar. Poucas análises sobre o futuro são tão precisas quanto as projeções demográficas. Em todo o mundo, a tendência é de queda, até mesmo nos países que passam por booms populacionais como a Nigéria. Cedo ou tarde, a transição demográfica vai chegar neles também. Essa é a mudança de uma sociedade com altas taxas de natalidade e mortalidade para uma de baixas taxas de natalidade e mortalidade. Esse fenômeno foi visto primeiro nas nações que mais se beneficiaram com a Revolução Industrial e se desenvolveram. À medida que as crianças sobreviviam à infância e a maior parte das pessoas não vive mais no campo, onde a mão de obra dessas crianças seria essencial para a subsistência da família, ter mais bocas para alimentar se torna um fardo e não ativo. Com o desenvolvimento industrial e a superlotação das cidades, o custo de vida aumentou consistentemente ao longo dos anos. A entrada das mulheres no mercado de trabalho elevou a oferta de mão de obra, desvalorizando a mesma. Agora, mais do que nunca, é necessário que ambos os pais trabalhem para sustentar a família, pois o custo de ter mais filhos está ficando cada vez mais alto. Cada nação desenvolvida está passando por esse processo ao seu modo. O caso japonês é o mais emblemático. O país está caminhando a passos largos para sua própria extinção. E as razões são tantas que valeria um vídeo só para cobrir elas. Eu não vou fazer, mas dá para resumir em altíssimo custo de vida, a estagnação econômica dos últimos 40 anos, baixa socialização e o desemprego. O governo japonês, muito diferente do Ocidente, tem plena consciência do risco que a queda na taxa de fecundidade representa. E nas últimas décadas tenta resolver esse problema com dinheiro, elevando os gastos públicos a ofertar benefícios sociais de até $5.000 para cobrir os custos de recém-nascidos, além de bolsas ofertadas durante toda a infância. Moeda fiduciária se cria do nada, mas a conta chega de um jeito ou de outro para tentar manter algum controle sobre a bizarra dívida pública japonesa e financiar seus programas sociais. A conta cai inevitavelmente no colo do jovem japonês, que vai pagar mais impostos para cobrir o investimento em criar mais jovens japoneses e sustentar a previdência social. Já chegamos lá. E não, eles não vão seguir o modelo europeu de doping econômico, que é abrir as suas fronteiras a todo tipo de imigrante. A sociedade japonesa é tradicional, valorizando acima de tudo a coesão social, a uniformidade cultural e a homogeneidade étnica. Estrangeiros são vistos como uma ameaça e potenciais fomentadores de tensões sociais. Isso tudo serve como um repelente cultural à imigração. E o Estado japonês, representando a vontade de seu povo, mantém de pé barreiras burocráticas para limitar a entrada de estrangeiros no país. Mesmo que você, um brasileirinho, consiga entrar e viver no Japão por 50 anos ininterruptos, jamais será considerado um japonês, mesmo que seus documentos digam o contrário. Para japoneses, coreanos e chineses, a nação é algo que vai muito além da mera burocracia. A mente brasileira muito dificilmente vai conseguir compreender isso. Afinal de contas, essa é uma nação de imigrantes. Você muito provavelmente vai considerar tudo isso extremamente retrógrado, racista, xenofóbico. Bom, na perspectiva ocidental pode até ser, mas eles não se importam com a sua opinião, seu gaijin sujo. Eles escolheram desaparecer em seus próprios termos, isto é, sem importar problemas além mar. Foi na Europa Ocidental que a Revolução Industrial teve início e, por consequência, os primeiros a sofrerem com a queda na taxa de fecundidade, problema contornado ainda na década de 60 através da importação de imigrantes do leste europeu. Essa mão de obra jovem e barata serviu para dar continuidade ao boom econômico do período e financiar a expansão do estado de bem-estar social. Pensões e auxílios de toda sorte foram criados ou expandidos para beneficiar
beneficiar os baby boomers tanto no presente quanto no futuro. O futuro chegou e são justamente esses programas que hoje esmagam os jovens trabalhadores europeus com impostos sufocantes para financiar essa festa. Se na década de 60 ter filhos já era uma decisão que ia muito além das vontades humanas, é importante lembrar que, no mundo moderno, complexo e extremamente competitivo, um filho representa um investimento de 20 anos até que ele se torne economicamente ativo. Com a expansão desenfreada do Estado e seu endividamento, o custo de vida nunca foi tão alto. A solução encontrada pela burocracia europeia para manter a máquina funcionando não foi buscar alternativas para incentivar que famílias de classe média tivessem mais filhos, mas sim abrir suas fronteiras para além do continente. A intenção era clara: colocar imigrantes da Ásia, África e América Latina para realizar os trabalhos que os europeus não queriam assumir. Com a primeira geração, essa estratégia até poderia funcionar, mas à medida que esses imigrantes criaram raízes e a segunda e terceira gerações nasceram e passaram a disputar as mesmas vagas dos nativos, isso se tornou um problema. Trabalhos que exigem baixa qualificação são dominados por estrangeiros, enquanto os empregos de alta complexidade são monopolizados pela elite, que possui os meios para financiar a especialização de seus filhos. Os jovens da classe média europeia foram esmagados por todos os lados. Estão empobrecendo, pois permanecem desempregados e na casa dos pais, e não se reproduzem. Por todas as razões econômicas que assolam esta geração e pela perda da simples vontade de sobreviver. Desde a virada do século XX, o ateísmo vem ganhando espaço na Europa e todo tipo de vanguardismo ideológico veio a reboque. A família nuclear católica que sustentou a demografia por tanto tempo tornou-se uma relíquia do passado. Aquele é um continente velho, cansado, que não sabe exatamente qual é o seu papel no mundo e apinhado de nativos fracos. Mais de um século sendo alimentados por todo tipo de ideologia anti-humana, os deixou em um estado em que estão dispostos a se deixarem substituir através de infindáveis ondas migratórias de africanos, árabes e asiáticos. A grande ironia é que essa importação em massa de imigrantes não está trazendo nenhum benefício econômico, muito pelo contrário. Na maioria dos países europeus, sua contribuição fiscal é negativa. Eles consomem o welfare state sem dar nada em troca, se tornando mais um pesado fardo nas costas da classe média europeia. Essa é uma bomba relógio prestes a estourar. A elite europeia trouxe para dentro de casa um choque civilizacional. E quando isso acontece, a tendência é que o lado mais forte vença. A elite europeia claramente não está preocupada em solucionar o problema criado por eles, pois eles nem consideram isso um problema para ser resolvido para começo de conversa. O colonialismo europeu acabou por desenvolver uma ideia de cultura que parece se contradizer. Se por um lado eles dizem que se odeiam, menosprezando sua própria cultura em alto e bom som, ao mesmo tempo que supostamente valorizam a produção cultural de outros povos. Isso é uma mentira. A cultura europeia é o padrão a ser seguido. A música produzida na Europa de séculos atrás é música clássica. A música composta no Japão do mesmo período é música tradicional japonesa. Essa diferenciação é uma forma sutil de implicar que a cultura europeia é universal e superior às demais. Uma forma nada sutil de representar isso é seu ímpeto de impor pela força das armas suas supostas virtudes, como a democracia liberal e os direitos humanos, a outras civilizações que sequer possuem os meios de compreender esses conceitos tão ligados ao desenvolvimento civilizacional europeu. Mesmo sabendo disso, a ideia das elites iluminadas da Europa Ocidental na década de 60 era de que esses imigrantes, que possuíam visões da realidade completamente diferentes dos europeus, iriam se integrar ao novo lar, deixando para o lado de fora da fronteira quaisquer ideia bárbara que possuem. Isso não aconteceu. Imigrantes não são robozinhos que farão para sempre aquilo que as elites querem que eles façam. Esses povos mantiveram a sua fé, sua cultura e seu modo de viver e estão lutando contra o laicismo europeu no continente europeu com uma arma que os europeus simplesmente não possuem mais defesa: a demografia. E a demografia é simplesmente implacável. A Europa vivencia seu inverno, e aquele continente, como existiu por milênios, está prestes a mudar de forma
irreversível. Assim como a Rússia. Décadas de comunismo cobraram seu preço, restando apenas a lembrança de um império poderoso que agora luta até o último homem nas trincheiras da Ucrânia para recuperar algum vestígio de prestígio. A taxa de fecundidade da população etnicamente russa vem caindo desde a década de 10 do século 20. As razões vão desde 2 guerras mundiais, uma economia centralmente planificada, o ateísmo de Estado, o alcoolismo, modelo de urbanização comunista, a legalização do aborto já no início do regime, que, por exemplo, resultou na execução de mais de 60% das crianças gestadas entre as décadas de 50 e 2000. E, por fim, o colapso da União Soviética. Isso foi instabilidade suficiente para jogar as taxas de 7,18 em 1910 para 2,86 em 1950, caindo para 1,26 50 anos depois na virada do século. A população da Rússia só não encolheu durante o jugo soviético por conta da fecundidade das demais 192 etnias do antigo império. Mas assim que Gorbachev apagou as luzes, a diáspora russa, que já ocorria durante a União Soviética, engatou a quinta marcha e milhões saíram daquele país para buscar melhores oportunidades na União Europeia ou Estados Unidos. É esperado que a Rússia chegue a 2100 com uma população de 100 milhões, uma queda de quase 50% em comparação aos 145 milhões em 2024. Essa é uma brutal mudança de paradigmas para uma civilização que, por séculos, se valeu de uma vasta população. A guerra na Ucrânia pode ser vista como o último suspiro de um país que caminhava para glórias, foi vilipendiado por décadas e agora caminha rumo à irrelevância ao ver seu povo diminuir, envelhecer e desaparecer. Outra nação que caminha pela mesma trilha em que a Rússia está há tanto tempo é a China. Acredite se quiser, mas a situação demográfica deles é abissal. No ano de 2023, eles perderam o posto de país mais populoso do mundo para a Índia, e não é para menos. A política de filho único implementada em 1979 e em vigor até 2015 foi um completo desastre. Os motivos por trás da regulação da reprodução do povo chinês é o puro suco do malthusianismo mais tacanho que você pode imaginar: o medo da superpopulação. E de fato, o Partido Comunista Chinês conseguiu atingir seus objetivos, antes mesmo da política ser implementada. A taxa de fecundidade na China era de 7,51 filhos por mulher em 1963. 10 anos depois, em 1973, caiu para 3,24. Em 1982, quando a política do filho único foi adicionada à Constituição Chinesa, a taxa era de 2,97. Hoje está em 1,9, muito abaixo da japonesa. A primeira consequência dessa palhaçada é o desequilíbrio populacional. Na China, há 104 homens para cada 100 mulheres, muito acima da média global que gira em torno de 101 para 100. O motivo disso é a preferência cultural dos chineses por filhos homens, fazendo com que as famílias simplesmente abortassem as meninas. Essa distorção se acumulou com o tempo, e na faixa de jovens entre 15 a 20 anos, esse desequilíbrio é de 116 homens para cada 100 mulheres. Se você ainda não percebeu o problema gravíssimo que isso representa, eu vou desenhar para você. Se no Ocidente, onde há um equilíbrio de praticamente 50-50, a geração Z enfrenta dificuldades para engatar relacionamentos, na China é infinitamente mais difícil. Cerca de 20% dos homens chineses não irão se casar. Simples assim. Até um termo foi reapropriado do antigo Império Ming para identificar esses homens: Guangan, que pode ser traduzido como os homens que sobraram. Uma posição que não é nada agradável, que faz com que eles fiquem desesperados para ascender socialmente. Só que em um cenário de estagnação econômica, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Essa
Essa é a receita do desastre. Em toda a história humana, quando se estabelece um grande desequilíbrio entre homens e mulheres, esses homens que sobraram se tornam um grande problema. Há uma correlação, ainda que não seja direta, entre a porcentagem de desequilíbrio entre os sexos e o aumento de violência. Mas uma consequência direta da redução artificial da fertilidade pode ser vista hoje. Em 2015 era estimado que 1 bilhão de chineses tivessem entre 15 e 64 anos, a idade apta para trabalhar. Em 2024, esse total é de 984 milhões. Muito alto, né? Daqui a 10 anos será de 929 milhões. Em 20 anos, 818. Em 26 anos, 745. Só para deixar ainda mais claro, até 2050 a idade média dos trabalhadores chineses passará dos atuais 39,5 anos para 50,7 anos. Se a tendência se mantiver, a população total da China cairá dos atuais 1,4 bilhão para cerca de 800 a 900 milhões em 2076, com a população economicamente ativa sendo de 400 milhões. Metade do país estará trabalhando para sustentar a outra metade. A China perderá praticamente 2/3 de sua população até a virada do século, em 2100, caindo para 587 milhões de habitantes, momento em que o trabalho de 100 chineses economicamente ativos sustentará 120 idosos. Soa desesperador? Mesmo com tudo isso em conta, a população economicamente ativa da China, que é de 69%, é superior à do Japão, dos Estados Unidos e do Vietnã. Mas o envelhecimento e a queda acelerada da população chinesa pode deixar aquele país em uma situação ainda pior que a de seus rivais geopolíticos. Em 2022, pela primeira vez desde 1961, o ano da Grande Fome, a população chinesa registrou uma diminuição, com déficit de 850 mil pessoas, o que acendeu um sinal vermelho para o Partido Comunista Chinês, que há muito tempo sabe que cometeu um erro crasso. Em 2023, essa queda aumentou para 2 milhões e a tendência é que suba cada vez mais com o passar do tempo. As medidas que o governo chinês vem tomando para reverter esse erro, que perdurou 36 anos, são meramente paliativas e similares às japonesas. O foco do governo hoje é aumentar a produtividade de cada trabalhador. Mas o envelhecimento da população força os mercados a investirem pesado na automatização de suas linhas de produção, criando ainda mais barreiras de entrada aos jovens trabalhadores, que hoje atingem recordes de desemprego. 20% dos chineses da geração Z simplesmente não conseguem arrumar bons empregos, mesmo depois de anos se preparando no extremamente exigente sistema educacional chinês. E aqueles que conseguem entrar no mercado de trabalho descobrem muito rapidamente que aquilo é um moedor de carne. A cultura empresarial chinesa, assim como no restante da Ásia, impõe jornadas de trabalho de até 12 horas diárias, 6 dias por semana, apenas para garantir a sua subsistência em um contexto onde o custo de vida é extremamente elevado e os salários são muito baixos. A pressão familiar, da sociedade e do Estado para que o jovem chinês trabalhe muito para se tornar alguém em um cenário de estagnação econômica gerou o movimento Tangping, que dá para traduzir como deitar inerte. Jovens que desistiram da corrida dos ratos, e é isso aí. Eles fazem o mínimo possível para sobreviver sem se preocupar com pressões externas. Como o sucesso idealizado se tornou inalcançável, o que resta é churrascar e viver sem se preocupar com nada. Afinal de contas, o envelhecimento da população transformará profundamente os mercados. Será cada vez mais difícil chegar no topo. A queda na inovação e na produtividade são inevitáveis. A maior parte dos modelos de crescimento econômico considera o tamanho e o crescimento populacional como fatores cruciais. A lógica é clara: quanto mais pessoas, mais pesquisadores e empreendedores que terão novas ideias, desenvolvendo novas técnicas e tecnologias que elevam a nossa qualidade de vida. Quando o crescimento populacional chega a zero ou se torna negativo, o crescimento e o dinamismo da economia vai desacelerar. Com o tempo,
estagnar, a produção de conhecimento e a elevação do padrão de vida também vai arrefecer, enquanto as taxas de fecundidade despencam e a população diminui. Mais cedo ou mais tarde, as taxas de produção de conhecimento e a qualidade de vida chegarão a zero. E então, negativas, a vida de todo mundo vai piorar por conta da falta de pessoas. Vou desenhar para você. Os incentivos para desenvolver bens e serviços em grande escala quase sempre se direcionam ao maior grupo demográfico. Se esse grupo for composto majoritariamente por idosos, a tendência será desenvolver produtos que se adequem aos seus padrões de uso, reduzindo drasticamente o dinamismo da economia. Idosos tendem a comprar menos e consumir uma variedade menor de bens e serviços, quando comparados a jovens no mercado de trabalho. Em 25 a 50 anos, a indústria chinesa e global produzirá mais fraldas geriátricas que fraldas para bebês. A Coreia do Sul se tornou o futuro do mundo. A situação que eles vivem é pior do que a do Japão, China, Rússia e Europa Ocidental em muitos níveis. Em 1960, enquanto a taxa de fertilidade nos Estados Unidos estava em 3,65 e o Japão em 2, a mulher sul-coreana tinha em média 5,95 filhos. 64 anos depois, esse valor caiu para 0,72, o mais baixo do mundo, e é esperado que em 2024 termine com uma taxa de 0,68. Assim como os outros países que eu citei, as razões para essa situação estar neste ponto crítico são infindáveis. Os sul-coreanos desenvolveram uma grande resistência à ideia de ter filhos. O custo de moradia disparou nas últimas 2 décadas, enquanto os números de casamentos diminuíram e os divórcios subiram. As consequências na vida profissional para quem tira licença parental para cuidar de seus filhos são desumanas, fazendo com que homens e mulheres prefiram dedicar os seus anos de fertilidade às suas carreiras. A população coreana tem plena consciência de que eles estão caminhando para a sua própria extinção, o que também pode ser visto como uma misericórdia, pois a cultura de trabalho do país é aberrante e o seu sistema educacional é simplesmente brutal. A concorrência naquele país é tão grande que os pais pagam valores exorbitantes que chegam à casa dos 700 euros por mês por criança para que seus filhos a partir dos 4 anos participem de aulas extracurriculares, que vão desde matemática, música, taekwondo. Tudo isso para que ele consiga acompanhar seus colegas de escola e não se torne um fracassado no futuro. Apenas 2% dos genitores não pagam por esses serviços. É comum que os jovens coreanos estudem entre 12 e 16 horas por dia, todos os dias, dos 3 anos aos 28. Todo esse período inclui a educação infantil, o ensino fundamental, médio, superior e especializações, que nessa economia extremamente competitiva são requisitos tão básicos quanto saber ler e escrever. E após longos 23 anos de dedicação, estresse, pressão e noites mal dormidas, esse jovem finalmente está pronto para entrar no mercado de trabalho, conquistando uma vaga escala 6x1 em alguma das mega corporações de seu país, trabalhando até 52 horas semanais apenas para receber um salário que mal cobre o seu custo de vida. Esse sistema é um moedor de carne. Não é de se surpreender que muita gente que passa por ele não deseja colocar uma criança no mundo para viver na pele o mesmo sofrimento. Essa realidade distópica criou a geração Nepo, que pode ser traduzida como múltiplas desistências. Jovens entre 20 a 30 anos simplesmente estão desistindo de ter encontros, se casar, ter filhos, conquistar cargos em grandes companhias, possuir imóveis, manter relacionamentos interpessoais, ter esperança de um futuro melhor, de cuidar de sua saúde, aparência física e, por fim, da própria vida. O governo coreano, assim como o japonês e chinês, está tentando reverter essa tendência com benefícios econômicos. Casais com filhos recebem
dinheiro do governo para cobrir os custos parentais. Moradia é subsidiada e os impostos são cortados. Contas de hospital e até mesmo tratamentos de fertilização in vitro são cobertos pelo Estado, mas somente para as coreanas casadas. No entanto, assim como no Japão, essas medidas não estão surtindo efeito e a possibilidade de abrir as fronteiras é impensável. Do mesmo modo que o Japão também não enxerga essa como uma solução viável para o problema. Por conta do peso do envelhecimento da população, assim como no Japão, as contas públicas da Coreia do Sul estão prestes a colapsar, pois com o aumento da população idosa, mais recursos são necessários para sustentar os serviços públicos, como saúde e previdência. Só que a população economicamente ativa que financia esses programas com seus impostos está diminuindo. O paliativo que os burocratas coreanos encontraram para adiar o colapso por mais alguns anos é elevar a carga tributária e a carga horária semanal de trabalho de 52 para 69 horas. Justamente uma das principais razões pelas quais os coreanos não se reproduzem é o excesso de trabalho, e a solução do governo coreano é piorar a situação. Essa proposta não foi aprovada. Zoomers e millennials foram às ruas protestar contra a medida e ela foi engavetada, por enquanto. O governo coreano, mais do que ninguém, sabe que o seu futuro é a ruína. Menos bebês significam estagnação econômica e menos soldados no futuro. Algo que a Coreia do Sul precisa mais do que qualquer outro país do mundo. Em sua fronteira norte, há uma ditadura comunista com 1,2 milhões de soldados só aguardando a ordem para marchar em direção a Seul. Estimativas apontam que a população idosa, que hoje compreende 17% da população sul-coreana, atingirá 37% até 2050. Os 51,6 milhões de habitantes serão 30 milhões até a virada do século. A situação é tão grave que simplesmente não há nada que possa ser feito, respeitando os direitos humanos, para evitar o apocalipse iminente. E isso se aplica em todo o mundo. O colapso populacional que veremos nas próximas décadas e as consequências diretas desse fenômeno não foram causadas por fome, guerra ou peste. O último conflito global de grande escala aconteceu há 80 anos, e 80 anos atrás as taxas de fertilidade eram de 7 filhos por mulher. Pela primeira vez na história, uma implosão demográfica ocorre devido à nossa incapacidade de nos reproduzirmos, motivada por decisões tomadas com o objetivo inicial de melhorar a vida de gerações passadas, mas que agora sufocam a geração Z e arruinam qualquer expectativa de futuro das próximas gerações. Qualquer proposta para solucionar esse problema é meramente paliativa. O Japão escolheu desaparecer a seu modo. A Europa está arruinada por abandonar aquilo que a fez gloriosa. A Rússia teve o seu destino roubado. A China vai ser confrontada pelas consequências de um passado recente, e a Coreia do Sul vai morrer por conta de sua própria excelência. Enquanto isso, o Brasil também está desaparecendo à sua maneira. Nosso destino foi roubado tantas vezes que dá preguiça de listar. As consequências da ingerência do Estado brasileiro estão se acumulando e serão brutais, pois somos especialistas em destruir qualquer chance deste país dar certo. Como se não bastasse estarmos trabalhando a passos de formiga para resolver questões basilares de qualquer nação que queira participar do mundo moderno, como um povo alfabetizado, saneamento básico, ferrovias, uma indústria competitiva, o Brasil logo vai precisar de uma nova reforma da Previdência. É isso mesmo, a última não tem nenhuma década e o sistema está prestes a colapsar. O próprio ministro da Fazenda do governo do Amor admite isso, pois 54% do orçamento da União é gasto em pensões e aposentadorias, e esse valor só sobe. A solução apresentada por especialistas gira em torno de desvincular o salário mínimo do piso da Previdência e do BPC. 70% dos 33 milhões de aposentados brasileiros e 5 milhões de beneficiários do BPC recebem justamente o piso, que atualmente está em R$ 1.412. A conta para o governo é bem simples. A cada R$1 a mais no salário mínimo, o custo da Previdência e do BPC sobe 359 milhões de reais.
reais. E atualmente, o déficit previdenciário é de 306 bilhões de reais. Infelizmente, ou felizmente, dependendo para quem você pergunta, Lula não tem a menor intenção de pautar a desvinculação do salário mínimo do piso previdenciário. E mesmo que quisesse, não poderia, pois essa vinculação foi feita na Constituição de 88 e é considerada uma cláusula pétrea. Cláusulas pétreas só podem ser alteradas por meio de uma nova Constituinte. E mesmo que ocorresse uma nova Constituinte, a 7ª República fosse iniciada e houvesse a desvinculação do salário mínimo, em no máximo 10 anos uma nova reforma seria necessária. E antes que os arautos da Previdência por capitalização apareçam, esse sistema não vai resolver a questão. A única coisa que vai mudar com a capitalização é que muita gente ainda vai dar boa parte do seu salário para o Estado e não vai se aposentar. E mesmo que consiga, vai receber menos do que no atual esquema de pirâmide. Porque sim, o sistema implementado no Império Alemão em 1889 ainda segue em vigor no Brasil e em boa parte do planeta. Se você ainda não ligou os pontinhos, a razão pela qual qualquer reforminha no sistema previdenciário é meramente paliativa e fadada ao fracasso é muito simples. Além de todos os problemas crônicos que esse país sofre, nós também passamos por uma queda nas taxas de natalidade. E se não tem gente jovem trabalhando para sustentar a pirâmide, ela eventualmente vai colapsar sobre todo mundo. Em 1940, a taxa de fecundidade brasileira era de 6,16, 5,76 em 1970, 2,85 em 90, caindo para 2,39 em 2000, 1,9 em 2010, chegando a 1,76 em 2021. A expectativa é que atinja 1,5 em 2030. Você pode ter até a percepção empírica que não, os brasileiros ainda têm muitos filhos. De fato, brasileiros muito pobres ainda têm muitos filhos. Eu sei que sou um contrassenso absurdo dizer isso. Em todo mundo, as taxas estão caindo justamente pelo custo de vida altíssimo que não permite às classes médias procriarem. O mesmo acontece no Brasil. Pelo menos é o que indica a correlação entre baixa escolaridade e renda. Mulheres com 12 anos de estudo ou mais, que é o equivalente ao ensino médio completo, têm uma taxa de fecundidade de 1. Isso mesmo. 1. Mulheres que estudaram entre 9 e 11 anos possuem 1,6 filhos, 5 a 8, 2,1, justamente a taxa de manutenção, 4 anos de estudo, 2,8, e aquelas que simplesmente não foram à escola, 4,2 filhos. Esse é um cenário desesperador por múltiplas razões, começando pelos mais pobres, que apesar de terem mais filhos que a classe média, não são muito mais assim e suas taxas de fecundidade vêm caindo ano após ano, apesar dos incentivos governamentais para que tenham mais, com acréscimo de R$150 por criança até 6 anos. Esse parece ser um valor muito baixo, né? É muito baixo, mas serve para sustentar muita gente e perpetuar um ciclo de pobreza geracional. Em 2023, o Bolsa Família possuía 55,74 milhões de beneficiários. 1/4 da população brasileira. Esse dado por si só é abissal e mostra o quão miserável esse país realmente é. Mas o número mais importante é o de pessoas beneficiadas em idade economicamente ativa. 29,7 milhões ou 52,15% do total de beneficiados. E somente 1,26 milhão deles possuía emprego com carteira assinada. Os incentivos para conquistar um emprego formal são muito pequenos. Seu salário será dilapidado com trocentos impostos, vários deles para sustentar a previdência social, e esse indivíduo vai perder o acesso ao Bolsa Família. Torna-se preferível para muita gente seguir recebendo auxílio governamental e complementar a sua renda com bicos do que virar CLT. O destino de 1/4 da população brasileira está definido. Em 2005, o primeiro ano do Bolsa Família, 11 milhões dos beneficiados eram crianças e adolescentes com idades entre 7 e 16 anos. 14 anos depois, em 2019, apenas 64% deles haviam deixado o cadastro único. 2,37 milhões seguiram recebendo auxílio governamental após mais de uma década, e nessa altura de 2019, eles tinham entre 21 e 30 anos. Além disso, somente 44,7% dos 11 milhões tiveram empregos formais entre 2015 e 2019. O ponto é,
Uma criança criada em situação de vulnerabilidade muito dificilmente ascenderá socialmente por uma série de razões que vai desde a qualidade do ensino, alimentação e estrutura familiar, ou a não existência dela. O maior clássico brasileiro moderno no mundo cão é a desestruturação familiar. Há algum tempo, a família tradicional brasileira se tornou filhos, mãe e avó. Cerca de 55% das mães no Brasil são viúvas, divorciadas ou solteiras, sendo que 11 milhões delas cuidam dos filhos sozinhas. Além disso, 72% dessas mulheres vivem apenas com sua prole e não têm acesso a nenhum tipo de rede de apoio. Isso faz com que essas mulheres assumam total protagonismo na criação de seus filhos. Excluindo casos de divórcio ou viuvez, dificilmente uma mulher se coloca nessa situação tendo plena consciência dos desafios que uma família monoparental enfrentará. Essas mulheres reconhecem a falta que faz um homem cumprindo o papel paterno na criação dos filhos, exercendo autoridade e impondo disciplina, mas também em questões emocionais. A falta de um vínculo afetivo com o genitor e a ausência do pai no dia a dia é uma questão extremamente delicada de se lidar. A ausência da participação paterna na criação dos filhos sobrecarrega a mãe em todos os sentidos. Elas apresentam uma tendência muito maior do que as mulheres casadas a desenvolver problemas psicológicos e a adquirir vícios em substâncias químicas, pois, além de lidar com os cuidados da prole e da organização da casa, são responsáveis por sustentar financeiramente a família. A falta de apoio financeiro paterno pode agravar dificuldades econômicas. No Brasil, a renda média de uma mãe solteira é aproximadamente 20% inferior à de mães casadas e 39% menor que a de homens casados com filhos. A família monoparental é um problema gigantesco. A ausência paterna é uma das grandes questões brasileiras que ninguém sabe exatamente como resolver, muito menos eu. Mas enquanto discutimos nuvens em 2023, entre os mais de 2,5 milhões de nascimentos registrados, 172 mil crianças não receberam sequer o sobrenome paterno. E esse número não dá sinais de que vai diminuir. Esse é um país que normalizou a irresponsabilidade masculina. Milhares de genitores por todo o país simplesmente decidem negligenciar suas funções paternas por uma infinidade de desculpas. Entre elas, destacam-se o suposto golpe da barriga, executado por sua antiga parceira a fim de manter o relacionamento falido, e o clássico, era muito novo e não estava preparado para ser pai. Vários homens também mencionam uma relação muito conflituosa com sua ex-companheira, o que faz com que o filho se torne um constante reavivamento de memórias ruins, levando o homem a se afastar. Um fator recorrente para que esses homens não assumam seu papel de pai é uma infância traumática. Muitos desses homens eram filhos de pais ausentes e repetem a mesma dinâmica que viveram com seus próprios filhos. E muitos deles afirmam que um dia conversarão com sua prole para tentar explicar a razão de terem se afastado justamente nos anos mais importantes de sua formação como ser humano. E antes que você termine o seu comentário de 15 parágrafos, para cada homem honesto afastado do convívio de seus filhos por conta de uma ex-psicótica, existem milhares de Bobsons que não fazem questão alguma de saber como seus rebentos estão. E dado o peso da lei, esses Claytons país afora pelo menos pagam pensão alimentícia. No entanto, considerando que a maioria desses homens faz parte da imensa massa de brasileiros pobres, esse valor é na maior parte das vezes irrisório. E para tornar essa situação ainda pior para a criança, muitas vezes o pagamento de pensão é o único contato que esse genitor tem com sua prole, e isso não é nem de perto o suficiente. A quebra do vínculo afetivo com o pai, ou a não existência dessa convivência para início de conversa, causa um dano irreparável na vida de qualquer criança, podendo suscitar sentimentos de abandono, rejeição, culpa, baixa autoestima, ansiedade, depressão, transtorno de personalidade antissocial e o aumento de tendências suicidas. É estimado que 65% dos jovens que tiraram sua própria vida, 85% das crianças com distúrbios de comportamento e 71% dos jovens que abusam de substâncias químicas cresceram em um ambiente sem uma figura paterna presente. Essa criança traumatizada vai ter muita dificuldade para estabelecer novos vínculos por toda a sua vida. Com o tempo, uma vulnerabilidade emocional pode se desenvolver e esse jovem fará de
tudo para suprir esse vazio deixado pela privação do convívio paterno. Foi identificado que esses adolescentes iniciam precocemente sua vida sexual, e quanto mais cedo isso acontece, maiores são os riscos de uma gravidez não planejada. Dados indicam que o desempenho escolar de jovens sem uma figura paterna é inferior ao de crianças com pai e mãe presentes. Além disso, a taxa de evasão escolar desses jovens é 9 vezes maior em comparação com aqueles que têm pai presente. As consequências dessa baixa escolaridade são monumentais e prejudicam a sociedade como um todo. As taxas de criminalidade estão intimamente ligadas a esse baixo desempenho escolar. Sem qualificação profissional, as opções no mercado de trabalho desses filhos de mãe solteira que deixaram a escola se tornam muito limitadas. Sem qualquer perspectiva de futuro, o crime pode se tornar uma opção muito sedutora. Nos Estados Unidos, jovens que cresceram sem pai têm uma possibilidade 20 vezes maior de ser preso do que a de jovens com pai presente. 66% dos jovens delinquentes sofreram com a ausência paterna e 20% nunca conviveram com seu pai. O ponto é, os benefícios do envolvimento afetivo paterno no desenvolvimento infantil são inegáveis, indo desde a prevenção de comportamentos antissociais, a promoção de segurança, estabilidade emocional e autoestima que podem selar o futuro de um indivíduo. A falta de um pai no ambiente familiar é simplesmente um desastre. Um desastre que deixa um vácuo. Um vácuo que acaba sendo preenchido pelo Estado através de serviços públicos e o Bolsa Família. Porém, esse auxílio está muito longe de ser o suficiente. Uma família brasileira leva em média 9 gerações para deixar a pobreza e chegar à classe média. Em países civilizados, são 2 ou 3. O Bolsa Família certamente ajudou muita gente, mas os atuais 20,7 milhões de beneficiários provam que esse programa está longe de resolver o problema e é, no máximo, um paliativo eleitoreiro. Chegamos na seguinte situação: são os mais pobres que desde a Revolução Industrial sustentam qualquer processo de desenvolvimento, com seu trabalho e seus filhos. Só que no Brasil, eles têm cada vez menos, e mesmo que tenham, eles não vão chegar nem perto do mercado de trabalho formal, pois não possuem a qualificação necessária para trabalhar. Trabalhar onde, você se pergunta? Em empregos ruins, de baixa remuneração e produtividade. No fim, eles seguirão sendo pobres, sem qualquer chance de ascensão social. E mesmo que consigam, todo o peso do Estado brasileiro recairá sob seus ombros. A máquina disfuncional e burocrática, impostos, impostos e impostos para bancar a massa de pobres que recebem auxílios e a previdência social. Esse é um fardo que sufoca a classe média produtiva, tornando tudo ainda mais caro e difícil. Os mesmíssimos fenômenos detectados em países de primeiro mundo são vistos aqui, com agravante do Brasil ser um estado falido há pelo menos 130 anos. Portanto, não há a menor possibilidade de encontrar alguma solução. O aumento do custo de vida alinhado com os péssimos e caros serviços prestados aqui faz com que muitas mulheres percam o interesse em ter filhos. Enquanto 72,9% das jovens entre 15 e 19 anos manifestam o desejo de ter filhos, apenas 21,3% das mulheres entre 30 e 34 anos compartilham desse desejo. Segundo o censo de 2022, a nossa população é de 203 milhões. Na década de 40, chegaremos ao pico, em torno de 220 milhões. Só que o envelhecimento do brasileiro, que teve início na década de 80, vai acelerar muito nos próximos 20 anos e veremos algo similar ao que acontece no Japão aqui no Brasil, onde só a população acima de 45 anos cresce. O bônus demográfico vai acabar em 2037 e a partir daqui a ladeira abaixo. Por volta de 2050, as mortes superarão o número de nascimentos. A população de idosos, que atualmente gira em torno de 10,5%, vai subir para 18,7% em 2030, 32% em 2060, 50% em 2100, ano em que a população brasileira será de 163 milhões de habitantes. Se prepare para um futuro cada vez mais pobre, onde uma minúscula classe média vai sustentar a duras penas assistencialismos aos mais pobres e uma crescente população idosa que exercerá um peso ainda maior na Previdência e SUS. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. O envelhecimento da população brasileira exigirá adaptações e melhorias em todos os setores, desde habitação, segurança e transportes, tudo. Todos os aspectos da nossa sociedade serão afetados. O problema é que o Brasil ficou velho antes de ficar rico,
Países de primeiro mundo estão preparando várias soluções paliativas mirabolantes que não vão funcionar para essa transição demográfica. Enquanto aqui, assim como qualquer questão importante, não é nem debatido. Vários de vocês que estão assistindo a esse doc sequer imaginavam que esse é um problema. A propaganda que você consumiu por toda a sua vida sempre foi que o crescimento populacional seria um desastre. Mas a realidade é que o colapso demográfico será o grande problema enfrentado pela geração Z. E não importa o país que você analisa as tendências, em todos a situação é a mesma. A população atingirá seu pico entre 2030 e 2050 e daí em diante um longo e imparável declínio populacional e do mundo como conhecemos. O desenvolvimento tocado desde a Revolução Francesa criou uma sociedade em que a democracia liberal, inspirada no experimento americano, estabeleceu como padrão civilizacional a defesa dos direitos humanos, a autonomia da mulher com a igualdade de gêneros, a estruturação de vários programas de seguridade social, o acesso à educação universal, o questionamento de modelos tradicionais de família, a liberdade aos indivíduos de buscarem sua felicidade e o exercício de suas preferências sexuais de forma segura. Esse mundinho pós-moderno artificial não é compatível com o aumento da fecundidade em um futuro próximo. As soluções para aplacar o problema já começaram a surgir. O aumento da produtividade do trabalhador para compensar a redução na força de trabalho é o discurso apregoado em todo o mundo. De forma tímida, alguns governos tentam convencer através do dinheiro e incentivos fiscais casais a terem filhos e todas as experiências nesse sentido falharam miseravelmente. Pois a questão financeira é apenas uma das múltiplas razões que levam as pessoas a não terem filhos. Nações que estão mais avançadas neste processo já tentaram tratorar em seus parlamentos a elevação de carga horária, dias trabalhados e o aumento da idade mínima para se aposentar. Nada disso vai resolver o problema, só vai agravar ainda mais esse cenário crítico. E ao passo que as coisas se tornem cada vez piores, nas próximas décadas, conceitos tratados como sacrossantos serão colocados em xeque. Sociedades entrarão em convulsão para reverter o declínio demográfico e todas as externalidades negativas causadas por esse fenômeno. Liberdades, direitos e benefícios conquistados nos últimos 2 séculos serão questionados. Medidas radicais para impedir o colapso serão propostas e vários países enveredarão por esse caminho. Tudo isso vai acontecer mesmo que nenhuma guerra mundial, crise econômica global ou um desastre ambiental de escala planetária aconteça. E vamos ser honestos, qual a chance de nada disso acontecer? Um futuro dantesco se desenha. Um futuro que poderia ter sido evitado. Todas as crises que estão estourando em nosso colo e as que vão estourar são um acúmulo de décadas de má gestão guiadas por ideias estúpidas. E a maior delas sendo: a globalização é suficiente para evitar guerras? Essa não passa de uma resposta vazia de uma geração traumatizada pelo maior conflito armado da história. A guerra e a humanidade andam lado a lado. Não seriam meia dúzia de acordos econômicos e alianças militares que fariam isso mudar. O fim da história representou a falsa ilusão de que a democracia liberal venceu. O que vivemos hoje parece ser uma vitória para você? A financiarização da economia não foi um erro de percurso, foram decisões racionais tomadas por agentes interessados em seus lucros de curto prazo, que pavimentaram o caminho para a criação desse sistema podre que está arruinando qualquer perspectiva de você sair da lama. Nem tudo depende apenas do seu esforço individual. O contexto em que você está inserido é tão importante quanto, se não mais, do que apenas as suas habilidades. Você chegou muito tarde para a festinha. Suas ideias muito provavelmente não vão te fazer um multimilionário. Para ser honesto, no ritmo que as coisas vão, nem mesmo uma vida digna você será capaz de conquistar. O Estado é o grande fiador desse jogo e ao menor sinal de crise, é ele que corre para salvar os seus bancos, corporações e aliados políticos, enquanto o custo dessa palhaçada recai sobre você, o otário que paga de bom grado impostos cada vez mais altos
para sustentar a centenária pirâmide previdenciária e um estado de bem-estar social que eu nunca vi, mas cansei de ouvir falar. As doces mentiras de que tudo é pelo bem comum é o máximo que o Leviatã se permite dar em troca por sua alma, que está sendo disputada a tapas pelo novo e moderno concorrente. As Big Techs controlam a sua mente, seus gostos, seus hábitos, suas amizades e fazem de tudo para mantê-lo viciado. E a geração Z caiu como um patinho em suas garras. Não que houvesse outra opção além de pular de cabeça nesse mundinho virtual. A realidade tornou-se tão insuportável que talvez se remover da sociedade e destruir o seu cérebro com todo tipo de ruído audiovisual seja uma saída mais digna do que lutar contra o imponderável. Se a esperança de conquistar uma carreira, casa, cônjuge e filho se tornou um devaneio, um sonho de uma noite de verão, o que resta é se atolar em consumismo desesperado para suprir o vazio deixado por coisas que, no passado, eram consideradas banais, etapas normais da vida humana. A questão demográfica é apenas o último capítulo de uma série histórica de péssimas decisões que nos trouxeram até aqui. E esse caos não é uma surpresa. Dados demográficos são coletados há séculos, as taxas de fecundidade são estudadas há décadas e a tendência de queda é conhecida por burocratas e especialistas desde o início da segunda metade do século XX. E absolutamente nada foi feito a respeito disso. Assim como nada foi feito sobre a financiarização da economia, crise habitacional ou a formação de oligopólios no mercado de tecnologia, muito pelo contrário. Se o problema não foi deliberadamente jogado para debaixo do tapete, ele foi ativamente alimentado. As nossas elites burguesas nos traíram em todos os sentidos. Sim, um passado não tão distante, a elite representada pela nobreza tinha um rosto, um nome, um castelo. Revoltas de camponeses poderiam encerrar dinastias centenárias a qualquer momento devido à sua má gestão. Hoje, não. Isso é simplesmente impossível. Os grandes capitalistas são praticamente anônimos. O seu poder é exercido nos bastidores e essa elite burguesa se tornou complacente com a prosperidade econômica das últimas décadas, criando um sistema instável, lastreado em nada, que necessita de constantes aportes de dinheiro falso para fazer com que não ocorra uma explosão súbita que poderia encerrar esse ciclo de forma catastrófica. Eles até reconhecem os sinais de que as coisas não vão nada bem, mas o seu trabalho se resume a desenvolver, divulgar e aplicar políticas que mantenham o status quo inalterado. Esse é justamente o seu papel, manter de pé o sistema que os mantém no topo, às custas de toda a massa que não tem poder algum para mudar absolutamente nada. Esse é um jogo de cartas marcadas que você, eu e qualquer pessoa normal jamais conhecerá a mão. O povo pode até ensaiar uma pseudo-revolta contra tudo que está aí. O ódio será direcionado a uma marionete política. Esse grande inimigo das massas será derrubado e um novo suposto salvador, eleito para mudar tudo que está aí, chegará ao poder apenas para cumprir a mesma agenda da elite de uma forma suavemente diferente. Esse é só um teatro criado para desviar a sua atenção dos problemas reais. Você, eu, todo mundo ao seu redor seguirá engajado nas picuinhas irrelevantes da democracia, porque é isso que nos resta. Se agarrar à vã esperança de que o seu votinho importa. Mesmo que toda essa palhaçada funcione hoje tão bem quanto funcionava 100 anos atrás, o descolamento da elite das reais necessidades do povo é simplesmente insustentável no longo prazo. Historicamente, a corrupção da classe dominante sempre levou a um colapso civilizacional, onde a antiga elite é substituída por uma nova, que assume o papel de guiar a sociedade a algum lugar. Esse processo nunca é pacífico, e quem paga a conta pra valer é a classe dominada. Mas antes que você sinta pelo menos uma faísca de alegria em seu coração com a perspectiva de ver Brasília queimar e a cabeça dos poderosos rolar, o nosso colapso não será catártico. Ele será lento, doloroso, imparável, recheado com vários voos de galinha e promessas vazias. Você não vai estar aqui para ver um dia melhor. Você está aqui para pagar a conta dos dias melhores de pessoas que sequer conheceu. O seu destino é um só, meu caro Zoomer. Você não terá nada e não será feliz.